Beleza, galera. Antes de tudo, né, Chaves da Torre é um RPG brasileiro, lançado pela editora Claudoscópio. Aí teve financiamento ano passado, já tá no mercado, né? Você já pode comprar livro, tudo, adquirir, versão digital, versão física. E ele é um RPG de cunho narrativista que trata sobre memórias, abandono e esquecimento, né? Durante o jogo a gente vai estar interpretando personagens que eles foram apagados da existência, né? Então eles ainda vivem no mesmo mundo que o nosso, mas eles não podem mais ser lembrados pelos outros, né? O grande lance do jogo é esse, né? E a gente vai ver ao longo da one shot isso acontecendo. Em termos de sistema, tem 3 coisinhas básicas que eu vou explicar para vocês. O jogo ele é relativamente simples, mas ele traz mecânicas que são bem diferentes de jogos tradicionais. Primeira parte, né, é narrativa compartilhada. Ele é um jogo de narrativa compartilhada. Vocês têm na mão de vocês aí, né, já distribuí no começo da jogatina aqui, cartas na mão de vocês aí, que já foram até mostradas. Então vocês têm 2 tipos de cartas. Vocês têm cartas de palavras-chave, que são essas aqui, né, que já foram mostradas, que elas são inspiradas nos arcanos maiores do tarô. Cada uma dessas cartas tem 6 palavras. E vocês têm cartas de tema, que são essas outras cartas menorzinhas aqui, que elas trazem temas pertinentes ao jogo, né? Como solidão, natureza, pesadelo, segredo, palavras assim. A qualquer momento que vocês quiserem, tá? Não tem um momento específico, vocês podem decidir fazer uma intervenção narrativa. Como é que funciona? Vocês vão pegar uma carta de tema que está na mão de vocês e jogar na mesa. E falar assim, mestre, narrador, eu quero fazer uma narrativa compartilhada aqui. Vocês vão jogar uma carta de tema e vocês vão jogar uma carta de chave junto. Essa carta de chave, vocês vão escolher uma palavra dessa carta para contextualizar sobre o que vocês vão falar, tá? E aí vocês vão me dizer sobre o que vocês vão falar. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho um tema escuridão e eu vou usar a palavra-chave desapego. E vocês vão jogar essas 2 cartas na mesa. Nesse momento, vocês assumem o papel de narrador. Tá? E vocês vão me falar sobre o que vocês vão falar. Por exemplo, você pode dizer, né, que agora na escuridão a gente está num local específico, que nesse local existe uma escuridão e que nessa escuridão alguma coisa vai acontecer relacionada a desapego. Por exemplo, a gente vai deixar alguma coisa para trás. Vocês fazem a proposta narrativa, os outros participantes da mesa podem contribuir jogando outras cartas-chave, tá? E aí, isso é opcional, quem quiser joga, e a gente vai juntar essas palavras e vai devolver para quem jogou a carta de tema. E essa pessoa assume então o papel de narrador. Ela vai narrar o que ela quiser dentro do tema, utilizando as palavras que foram jogadas na mesa, tá? E a ideia é que vocês ajam como narradores mesmo. Vocês não vão falar, por exemplo, o que os outros personagens fazem. Isso cada um fala sobre o seu personagem. Vocês podem mudar o clima, vocês podem inserir na cena algo que não existe, vocês podem falar alguma coisa que acontece, inserir qualquer elemento que um narrador inseriria. A ideia é que a gente brinque com isso e que vocês me desafiem de volta como narrador a jogar essas coisas que vocês jogaram na mesa e costurar isso na ficção, tá? E só um adendo que aconteceu na última vez que a gente jogou, que eu achei muito legal, é porque tu também, além de desafiar o narrador, mas tu também desafia a pessoa que tá fazendo a narrativa. Por causa Isso. que, às vezes, tu dá uma palavra nada a ver, e daí tu vê até onde o cara consegue chegar com aquilo. E, cara, foi construído coisas fantásticas, assim, com as palavras muito contrárias, assim, ao que foi jogado. Eu acho que foi isso que me cativou mais no jogo, assim, sinceramente, cara, sinceramente. É isso aí. Então, assim, jogar uma carta para o amigo narrar pode ser uma coisa que você atrapalha ou ajuda ele, mas faz parte do jogo. Como se você abraçasse uma parte de metajogo. E, assim, seu personagem não precisa estar na cena para você fazer isso, inclusive. Tá? Isso é uma coisa legal, porque coloca quem não tá na cena jogando também, com a possibilidade de jogar com o metajogo ali e assumir esse papel de narrador momentaneamente. Toda cena, essas cartas vão ser trocadas. Se usou ou não, eu vou recolher da mão de vocês e dar novas. Tem alguma ideia? Joga. Não guarda muito, porque pode ser que a cena passe e vocês percam essa ideia que vocês têm na cabeça, tá? Segunda mecânica que o jogo tem é rolar dados para resolver conflitos. Nas chaves da torre, os dados eles são coloridos, tá? Então a gente tem dados de 3 cores diferentes, dados vermelhos, azuis e amarelos, tá? Como é que funciona? Explicando rapidinho. Vermelho é poder e intensidade, azul é amplitude, abrangência e amarelo é velocidade, tá? Como é que funciona? Na ficha de vocês aí, vocês têm várias competências, equipamentos, habilidades que tem os dadinhos dos lados, tá? Então, você pode ter uma competência de caçador, por exemplo, para te dar um dado amarelo e um vermelho. Significa que você é um caçador rápido e preciso, por exemplo. Quando se estabelecer um conflito, que é alguma situação que envolve risco, incertezas, eu vou pedir, possivelmente, um teste, tá? E aí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão me dizer como vocês vão resolver esse problema, tá? A ideia não é rolar muito dado, normalmente uma rolagem ela resolve uma ação inteira, então se for uma fuga, uma rolagem resolve a fuga, se for um combate, uma rolagem resolve o combate inteiro. E aí eu vou falar para vocês de qual tipo de sucesso eu preciso, né? Por exemplo, se for uma fuga, eu posso falar assim, olha, eu quero um sucesso amarelo, porque eu preciso que vocês sejam rápidos, tá? E aí você que está no conflito, você vai me dizer quais competências você acredita que ajuda, a gente vai montar a pilha de dados, somar todos os dados, então pode dizer tudo que você acha que ajuda, equipamento, competência, habilidade. Quem quiser ajudar pode dar dados para aumentar essa pilha, e a gente rola e resolve o teste, tá?
Nesse jogo, o narrador não rola dados, mas ele diz quantos dados pretos vão ter na sua pilha. Dados pretos são dados de dificuldade, tá? Como é que funciona? Se fosse um D6 normal, 5 ou 6 era sucesso. Então, 5 ou 6 no dados coloridos é sucesso, 5 ou 6 no dado preto é dificuldade, tá? Então, a gente vai rolar uma pilha de vários dados, de várias cores, e a gente vai interpretar essa rolagem para dizer o que acontece, tá? Vocês podem ter sucesso e ao mesmo tempo ter complicação, você pode ter só complicação e não ter sucesso. Então, tem uma abrangência bem grande, né? E vocês podem usar os sucessos extras para adicionar mais coisas ainda nessa resolução desse conflito. Na hora, acho que vai ficar mais claro, a gente monta a pilha de dados, rola e interpreta os resultados, tá? Basicamente é isso. E a terceira e última mecânica é fazer mágica, tá? No jogo, todos os personagens, quando eles são apagados, eles têm uma conexão com essa torre, que é essa entidade mística que vocês vão descobrir jogando. Essa torre, ela meio que vigia vocês se sentem oprimidos ou conectados a ela, e ela vai estar o tempo todo tentando barganhar a corrupção de vocês, tá? Fazer mágica é um recurso muito poderoso. Normalmente ele resolve qualquer problema. É meio como se você passasse automático num teste. Entretanto, é algo que tem um preço muito alto. Para fazer mágica, normalmente você vai ter que abrir mão de alguma coisa que é muito preciosa para você. Pode ser uma memória importante, que você não vai se lembrar mais dela. A gente pode até fazer um flashback e reviver essa memória manipulada por essa torre. Então ela pode mudar a sua memória para algo que ela quer que ela ache mais interessante. Você pode abrir mão da sua integridade, se tornando algo pior. Todos os personagens são acometidos com uma corrupção, que pode ser, por exemplo, controlador, solitário, e isso se aflora. Ou você pode perder a sua humanidade e ficar mais estranho no processo, né, que é a psicodelia. Você pode, por exemplo, fazer magia e, em troca disso, adquirir uma característica psicodélica, como, sei lá, agora sua pele tem chagas que brilham no escuro, ou onde você chega, as plantas morrem, coisas desse tipo. Então ela vai estar tentando corromper memórias, sua integridade e a sua humanidade, tornando você mais estranho, tá? Fazer mágica, normalmente, é o último recurso, mas como essa é uma one-shot, sintam-se à vontade. Ela pode resolver um grande problema, mas vai ter um custo muito grande, tá? Na ficha de vocês têm uma trilha de corrupção, tem uma bolinha para cada tipo. Marcou as 3, a torre dominou você, você perdeu o personagem, beleza? Jogando, acho que vai ficar mais claro. Se vocês tiverem dúvidas das mecânicas, parem e perguntem, mas eu acho que o básico é isso. Tem aqui um handout no Roll20, que eu vou dar um highlight nele agora, que vocês podem consultar essas regras caso queiram, mas fiquem à vontade para me perguntar novamente. Eu vou dar um show to players aí, deve ter pulado na tela de vocês as 3 mecânicas principais. Beleza, galera? Show. E Beleza. aí, podemos começar? Bora. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, a gente vai jogar uma aventura chamada Favela Sitiada, tá? A Chaves da Torre, ela abrange vários tipos de cenários possíveis, tá? Isso é uma coisa legal de falar rapidinho antes do jogo começar. Como a gente trabalha com esquecimentos, a torre, ela apaga pessoas, ela apaga memórias, ela apaga ideias e ela apaga lugares. Então a Chaves da Torre, ela abrange narrativas sobre coisas que foram esquecidas. Você pode, por exemplo, narrar sobre coisas místicas, como dragões, que podem ter sido apagados pela torre, só sobraram resquícios desses dragões nas nossas histórias. Você pode fazer uma aventura sobre a Atlântida, que é uma cidade que foi esquecida pela torre, apagada pela torre, e a gente mal lembra que ela existiu. Você pode fazer uma história sobre relíquias antigas no Egito, que não existem mais na nossa realidade, que foram apagadas pela torre. Mas você também pode fazer aventuras urbanas, onde você trabalha com temas sobre invisibilidade social e esse tipo de coisa. A nossa aventura, Favela Sitiada, ela está localizada no Brasil, no Rio de Janeiro, nos anos 70, na época da ditadura militar. Ela se passa na favela da Rocinha, nesse período específico, tá? É uma aventura que aborda alguns temas sensíveis, né, como racismo, discriminação e esse tipo de coisa. Então, eu não vou pegar pesado, tipo, de forma gráfica, mas sintam à vontade para me interromper se vocês acharem se sentir desconfortável com alguma coisa que eu vou falar aqui. Mas ela tem esse contexto. Então, o nosso jogo ele começa, né, com os personagens de vocês reunidos nessa favela. Vocês todos são moradores dessa favela. Todos vocês se conhecem em algum nível, tá? E tá rolando, né, nessa favela, uma roda de samba, um local mais alto da favela. E hoje é um dia de comemoração, tá? O que aconteceu? Essa época é difícil, né? Muita pobreza, muitas questões sociais complicadas, mas há um motivo para comemorar. A professora Marileide, né, uma das nossas personagens, ela conseguiu aí com muita luta o financiamento do governo para construir uma escola dentro da favela. Isso é motivo de muita comemoração, porque a favela não tinha escola, as crianças tinham que sair, tudo. Então todos vocês estão lá, é começo do dia, 9 da manhã, né, uma festa aberta, né, tá tocando um samba, o pessoal tá tomando uma cerveja, assando uma carne, estão comemorando. E pra gente começar, né, é importante que a gente introduza os personagens de vocês nessa cena estabelecida, que é essa roda de samba na favela.
Quem quiser começar, sinta-se à vontade aí, falar sobre quem é seu personagem, como ele é. Posso começar aqui. E eu só tenho uma pergunta pra fazer antes de entrar no personagem de vez e um adendo. A pergunta é: vai ser mais 18, tu acredita? Acredito que sim, Por cara. via das dúvidas, vamos botar mais 18, né? Tá, Né? beleza. Sempre na dúvida. Beleza. Eu vou fazer um adendo, gente. Meu personagem é uma jovem nordestina. Eu não vou fazer sotaque nordestino porque eu não saberia fazer, não é a minha, eu não tenho essa vivência, então não farei, tá, gente? Peço desculpas aí por não conseguir chegar nisso, mas que eu faria seria mais sei lá, uma coisa errada do que o que correto, né? Então eu não vou fazer, prefiro falar normalmente. Então, é isso. Vamos lá. Bom, eu vou jogar com a Patrícia Almeida. Ela é uma jovem nordestina, como eu comentei. Uma jovem mesmo, 18 anos. Teve uma vida difícil. Coisas aconteceram na sua vida no passado que fizeram ela tomar um caminho complicado, vamos dizer assim. Ela veio pro Rio de Janeiro pra morar com um tio, depois que aconteceu uma tragédia na família dela. Na casa do tio ela ajudou desde muito cedo, trabalhando como doméstica. E também cuidava dos filhos, né, da dona Ângela. Mas ela estudou muito e se formou em Belas Artes. E ela tá nessa vida, né, de artista. E até que ela tá agora, inclusive, nesse samba comemorando, porque ela finalmente talvez esteja chegando no momento de viver da sua própria arte, porque ela vai expor uma das suas obras em uma galeria. É uma galeria importante que é conhecida por descobrir talentos em ascensão. Então ela foi no samba para comemorar realmente. Mas essa é a Patrícia, é o que eu posso falar. É bom manter uns segredos aí pra galera. Vai, Herp. Mantém. Certo. Eu vou jogar com o Zé Pipeiro. Ele é um menino bem jovem, uma criança ainda. Ele tem uma família muito grande e ele não gosta muito de ficar na casa, então ele passa muito tempo na rua mesmo com os amigos dele ou sozinho. Ele gosta de passar bastante tempo sozinho. E ele é muito orgulhoso das habilidades dele fazendo e empinando pipa. Então, ele ensina as outras crianças e ele derruba as pipas delas depois quando eles estão ali competindo e tal. Ele gosta muito disso. E é um menino agitado, mas passa a maior parte do tempo fora de casa. Eu acho que essa é a parada dele. Jujubinha, eu falei no mudo. Eu sou a Sebastiana Silva. Ela é uma moça bem vegana. Não, vegana não. Vegetariana. Good vibes, assim. Ela ajuda na Rocinha com... Ela fez uma horta comunitária, né? Ajuda ali com questões de plantio, né? Ela tem várias memórias, assim, da casa dos avós dela que tinham uma cultura de subsistência e tudo mais. E ela gosta muito dessa parada, tipo, de plantas e ser... como é que fala? Eu esqueci a palavra, mas tipo, natureza e é isso. É uma menina good vibes. É uma menina que todo mundo quer ela por perto, porque ela é responsável, assim, mano, arrastaram ela no fim de semana pra ir pra roda de samba, velho. Ela tava ali fazendo os bagulho dela e arrastaram ela. Né, tipo, deixa eu ir. Pode seguir então, Edu. A minha personagem aqui é a professora Marileide. Ela é, né, uma professora aí da favela da Rocinha, como o Isaac falou aí. Ela inaugurou, né, ela conseguiu aí os feitos para fazer a primeira escola da favela da Rocinha. E ela é aquela típica professora idealista, aquela jovem que acredita realmente que a educação é o futuro e que é através da educação que se vai conseguir grandes mudanças. Então ela tem, tanto dentro do cenário político quanto dentro da comunidade e
na vida dela mesmo, assim, esse ar, assim, de pedagogo, né, de estar sempre tentando trazer educação, conhecimento, mostrar os melhores caminhos e tudo. Recentemente ela tá aí numa busca aí, né, para trazer, agora que já conseguiu vencer essa batalha quanto à criação da escola, a próxima batalha agora é a conscientização sobre, né, a necessidade de saneamento básico, a sua importância, o como isso pode afetar a saúde aí dentro da comunidade. E ela, né, super social ali, é uma professora jovem ainda, né, tá chegando ali aos 40, acredito eu. Então ela é jovem ainda, tá bem integrada com a comunidade, ela gosta de se divertir ali nas rodas de samba, porque também é um momento onde ela pode se comunicar com as lideranças da comunidade, com outras pessoas ali de maneira mais próxima e fazer tudo acontecer, né? Então ela tá ali na roda de samba comemorando a vitória, né, da conquista da escola, ao mesmo tempo em que não tá deixando a militância de lado. Beleza, vamos conectar os personagens de vocês rapidamente. Professora Marileide, por que você conhece o Alanzinho? Me diz aí. O Alanzinho... Alanzinho é o Zé Pipeiro, O Zé mas nem, eu Pipeiro. não gosto que chamem ele assim. Ah, Aham. tá, é verdade. Alanzinho Zé Feira. Mas eu aposto que a professora ia chamar ele assim e ele... Bom, provavelmente o Alanzinho, na verdade, ele é um dos alunos da professora, né? O típico aluno mais rebeldizado. E ela quer trazer ele mais pra dentro da escola, tirar ele desse caminho pipeiro dele. E trazer ele mais pra dentro da escola. Beleza. Alanzinho, por que você conhece a Patrícia? Peraí. A Patrícia é a que é jovem, 18 anos, ela é artista e tal. Ok. Ele admira a Patrícia. Eu acho que ele deve ter visto ela fazendo suas artes, observado em silêncio por um tempo, até que ela puxou conversa, algo assim. E ele gosta de decorar as pipas dele. Tenta imitar os estilos dela. Às vezes ele pede pra ela fazer. Beleza, bacana. Patrícia, por que você conhece a Sebastiana? Sebastiana, pode ser porque eu sou vegana também. Eu sou vegetariana, né? Senão, se eu falasse que sou vegana, a Jujubinha aparentemente fica braba, né? Sou vegetariana também. E a Sebastiana me apresentou pra esse mundo, pode ser. Pode ser que a gente se conheceu em algum lugar, ou talvez até na comunidade mesmo. Eu procurei ela pra conhecer um pouco mais desse estilo de vida e nós começamos a ficar amigos por causa disso. Beleza. E pra fechar, Sebastiana, por que você conhece a professora Marileide? Resumindo, duas minas good vibes, né? Bom, a Sebastiana conhece a Marileide porque a Marileide, inaugurou a escola na qual a Sebastiana estudou uma parte ali por questões de comodidade, né? Ficar mais perto, ela estudou ali, ela conheceu a professora Marileide, ela admira muito a professora Marileide porque, tipo, é uma figura de... Mano, é uma figura de conhecimento ali, de autoridade, sabe? Ela fica tipo, caralho, eu quero ser que nem ela quando eu crescer, sabe? Bacana. Então, pessoal, a gente volta pra nossa cena. Como eu falei, hoje é o dia de comemorar. A escola aí, vocês acabaram mexendo um pouco na narrativa, então ela já existe, vamos dizer então que esse investimento é para reformar, expandir a escola, então ainda é um motivo grande de comemoração. As pessoas estão ali, tem vários lideranças da comunidade, a galera tá chegando e tal, mas já tem ali umas 30 pessoas na roda de samba, e é um ambiente muito leveza, assim, né? A vida é difícil, a vida na favela é difícil, a vida no Rio de Janeiro é difícil, nessa época da ditadura e tudo, mas aquele é um dia de final de semana que, poxa, bate a leveza, vocês estão comemorando, parece que é um alívio no meio dessa vida corrida, né? E dessa batalha. E todos vocês se conhecem, né? Todos vocês ali visualmente sabem onde mais ou menos um tá, o outro tá, e a gente criou essas pequenas ligações entre os personagens de vocês, né? De se reconhecerem, né? E de terem algum nível de contato, assim, de intimidade um com o outro. Mas a nossa história, na verdade, ela começa com esse momento de calmaria, ele sendo rompido de forma bastante abrupta, né? Nesse local que vocês estão da favela, esse local alto onde acontece essa roda de samba, a primeira coisa que acontece é vocês escutam um tiro.
Esse tiro ele vem, né? E é óbvio, né, que ao se tentar entender o ambiente, vocês veem que esse tiro ele vem lá de baixo. E quando vocês olham ali para baixo, né, para tentar entender o que está acontecendo, alguém imediatamente corre e para o som e já começa um certo alvoroço, as pessoas se entreolharem. Vocês percebem que esse tiro está sendo dado, ele foi dado por uma pessoa que sobe a favela, que vocês conseguem ver lá de cima. E outro tiro é dado, e outro tiro é dado, e aquela sensação de desespero ela vai começando a crescer e crescer. E as pessoas já começam a desesperar e ir para debaixo de mesas e procurar caminhos diferentes. Mas uma coisa que fica óbvio é que são pessoas fardadas que estão subindo a favela. Não necessariamente são policiais, soldados, alguma coisa desse tipo, mas eles estão usando roupas parecidas. E essas pessoas elas atiram de forma indiscriminada. Vocês veem que elas não perguntam nomes, elas não interagem, elas simplesmente estão subindo a favela, atirando em quem elas veem na frente, como se fossem executores mesmo. E nessa cena se formando esse desespero, esse caos no meio dessa roda de samba, desse momento de leveza que é quebrado de forma abrupta, vocês ali estão se olhando, eu quero saber o que vocês fazem. Eu tenho uma dúvida sobre o sistema. A gente pode usar as cartas a qualquer momento ou é tu que fala? Eu não me lembro disso. É a qualquer momento. A qualquer momento. Vocês acharem que é algo interessante pra cena, que vai contribuir, que vai aprofundar, que vai detalhar, que vai inserir um elemento novo. Certo. Então imagino que eu esteja nesse momento com a Sebastiana ali, né? Ela é uma das pessoas que é minha amiga. Eu pego ela pela mão e começo a correr pra dentro tipo, em qualquer estabelecimento que ainda esteja aberto, assim, saio do meio da multidão. E se eu ver alguma criança no caminho, eu quero pegar também, tipo, pra levar junto comigo, assim. Estou procurando um lugar para me esconder, provavelmente sendo trombado por algumas pessoas maiores, mas eu quero E ir em algum lugar mais, eu vou usar uma mais carta. alto, sei lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou usar essa carta. Qual o seu tema? Ah, tem que escolher o tema primeiro, né? Ah, tá. Uma coisa que eu esqueci de falar. Era pra cada um ter descartado uma carta de tema, né? Eu distribuo 2 cartas de tema, uma fica com vocês, a outra vai embora. Tá, Mas usa sua carta de tema, depois a gente faz isso, pra gente não interromper. Pra descartar, a gente só joga fora, né? Pode só jogar na mesa, eu arrasto pro canto. Tá. Essa aqui eu descartei, esquecimento, já joguei embora. Beleza. Bom, vou usar. Eu não posso usar a carta da chave antes, eu tenho que usar a carta de tema primeiro. A gente vai usar elas em conjunto, mas tem que sempre tem um tema. Tá. Tempo. Joguei o tempo. Beleza. Agora o seguinte, você vai falar pra gente sobre o tempo utilizando qual palavra? Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos lá. Tem que dar um zoom porque achei que dava pra dar um. As cartas ficaram um pouco pequenas aqui. Ó, tempo, você é memória, fale sobre nostalgia e efêmero e o permanente. O momento e a história são seu domínio. Daí eu uso a minha carta de chave e eu tenho que usar uma daquelas palavras, né? Seria isso. Isso Essa é aí. a mecânica, né? Tá. Isso. Eu vou usar racionalidade. Tá. Você vai me dizer sobre o que você quer falar sem assumir o papel de narrador ainda, só pra galera entender e pra mim entender mais ou menos qual é a sua ideia. Certo. Não é a primeira vez que a Patrícia passa por um tiroteio. Ela já teve um outro momento em alguma manifestação que ela participou, que a polícia foi truculenta, alguma coisa do gênero. E ela, naquele momento, não sabia muito bem o que fazer, até que ela parou, se botou a cabeça no lugar e conseguiu agir com racionalidade e sair daquela situação. E... Vamos segurar aí. Então você vai falar sobre o tempo. Opa. Peraí que meu celular... O meu também tá despertando, eu vou desligar aqui. Ó, então o Douglas vai falar pra gente sobre o tempo utilizando a palavra racionalidade. Nesse momento, galera, se vocês quiserem colocar alguma outra palavra, vocês podem jogar uma carta de chave. Isso é opcional, se vocês acham que vai contribuir, que vai tornar a cena mais interessante. Alguém quer jogar uma carta de chave? Não. Então, a gente volta pra você, Douglas. Conta pra gente sobre o tempo utilizando a palavra-chave racionalidade. Você é o narrador agora. Certo. Então, racionalizando assim essas memórias de como ela saiu da situação, ela vai pegar a melhor rota possível para sair daquele local, levando a maior quantidade de pessoas que ela consegue, principalmente pessoas inocentes, crianças ou idosos que costumam ficar um pouco desnorteados numa situação dessa. Então ela pega a mão de uma criança, entrega uma outra menorzinha no colo da Sebastiana, e começa a correr assim, tipo, pegar uma rota onde as pessoas talvez não estejam indo, para não ter aquele empurra-empurra, uma pessoa derrubando a outra, acaba tendo pisoteamento e coisas do gênero, porque imagino que estamos numa situação onde tem muitas pessoas, né? E ela tenta se afastar da cena, sair daquela situação com essas pessoas para conseguir ficar no local seguro.
e com isso levando a Sebastiana junto com ela, e quem sabe até o Zé Pipeiro ali no embalo, pegando pela mão sem até mesmo perceber que é ele. Tá. Beleza, ó, assim, você poderia fugir sem usar as cartas, mas você usou as cartas para criar uma situação. Eu vou dizer que isso, narrativamente, vai te permitir sair dali sem ficar muito nervosa, com racionalidade, né? E encontrar um caminho mais, entre aspas, seguro no meio dessa confusão. Então vocês estão vendo, porque o Douglas falou é verdade, né? A Patrícia e a Sebastiana, elas parecem, principalmente a Patrícia que tá guiando, ela parece que ela sabe o que ela tá fazendo, isso é perceptível, né? Ela não se desestabilizou com aquilo. E vocês dois, os demais, né, o Alanzinho, o Zé Pipeiro e a professora Marilene, vocês estão vendo que ela parece estar guiando ali uma fuga para algum lugar com uma certa racionalidade. O que vocês estão fazendo nesse momento que ela tá fugindo? Tô dando suporte ali também, né? Principalmente para as crianças, aquele instinto professoreiro ali. Então já tentando, né, deixar todo mundo baixo, ajudando. E quando eu percebo que elas estão conseguindo achar um caminho ali racionalmente mais seguro, vou pegando a ideia delas e ajudando as crianças e idosos principalmente, né, a sair da região. Beleza. Alanzinho, Zé Pipeiro, você tá indo junto também? Eu tava meio perdido pensando pra onde ir, até que ela me arrastou e agora que ela tá me levando, eu tô me deixando levar. Beleza. Tô muito assustado com isso tudo. Então, a gente tem essa cena, né? Vocês saindo ali, deixando o local pra trás, vocês percebem que as pessoas, elas se espalham, porque o desespero toma conta, então elas tomam vielas diferentes. E agora, já que a Patrícia falou pra gente que é ela que tá levando as pessoas, eu quero que você me conte, Patrícia, pra onde é que você tá levando essas pessoas? Você tem um local específico em mente? Algum local da favela que você julga que é seguro? Pra onde é que você tá levando essas pessoas que estão com você? Eu tô levando essas pessoas pra fora, por uma outra saída, talvez. Pra gente tentar descer por uma outra descida, sabe? Porque acho que subir, dependendo do que for, que tipo de operação que estiver acontecendo, é pior. Então ela deve estar tentando descer em uma rota pouco conhecida às vezes, talvez por um parque, alguma coisa do gênero assim, alguma rota mais fechada, assim, alguma coisa do gênero. Beleza. Vocês veem claramente, né? Os policiais ali, os suportes policiais, esses homens fardados, eles estão vindo de uma rua principal, assim. Então você vai tentar pegar um caminho alternativo para ir para algum lugar, para não cruzar com eles, tá? Nessa hora que vocês estão ali, então, procurando esse caminho e conseguindo encontrar um caminho viável para evitar essa rua principal, vocês veem que os sons de tiro eles vão ficando mais altos, né? Porque supostamente esses executores eles continuam subindo, a cena vai ficando mais tensa, até que de repente, como uma espécie de um lampejo, assim, sabe quando você passa numa porta e ela tem um pano e você sente como se um véu tocasse seu rosto? Vocês todos têm um estalar e uma sensação de como se tivessem passado para outro lugar. É uma sensação, um lapso assim, estranha, mas muito rápido. E vocês veem uma coisa que vocês não reconhecem. Do horizonte surge a imagem de uma torre. Essa torre, ela aparece longe no horizonte. Ela sai do chão e ela é tão alta que ela atravessa os céus, passando a nuvem, aquela silhueta vermelha. Ela surge para vocês de forma opressora. A favela, nessa época do ano, é quente, mas vocês sentem um pouco de frio. Não chega a doer, mas incomoda um pouco. E o local ele começa a ficar mais enevoado, né? Como se uma pequena névoa mesmo começasse a tomar conta das ruas das vielas. No meio daquela correria, vocês quatro vão percebendo que várias das pessoas que estavam com vocês, elas vão ficando para trás, assim. Como se de repente elas não percebessem mais a existência de vocês. Vocês fazem alguma coisa em relação a isso ou vocês só continuam indo para frente? Elas estão, tipo, desaparecendo literalmente, assim, tipo, Não. some. Não, sabe, vocês estão indo pra frente, de repente as pessoas param. E vocês continuam indo sozinhos, só vocês quatro, elas parecem que tomam outros rumos, assim. Vocês têm a sensação de serem ignorados por essas pessoas. Eu paro de Se a correr. gente tivesse sumindo pra elas. Pode ser. Pode Eu crer. paro de correr, confuso que as outras pessoas não estão fugindo. Quem que tava me puxando mesmo? Era a Patrícia? É. Eu dou um puxão assim pra chamar sua atenção. Eu paro, eu olho. O que aconteceu? Eu tô olhando fixamente pra torre, assim, tentando entender da onde que aquilo surgiu, assim, meio apavorada, talvez. O que? Eu paro.
Pode, Douglas. Eu falo assim, o que aconteceu o quê? Daí eu olho em volta, assim, vejo que essa situação das pessoas, eu falo assim, não, gente, a gente precisa descer. Eu falo baixo, assim, tipo, pra evitar chamar atenção. Elas não olham pra gente, mesmo quando a gente chama essa atenção? As outras pessoas? É. Assim, cara, foi um momento de corte, assim, de repente elas pararam de continuar seguindo vocês, mas elas começam a tomar outros caminhos e Elas continuar não- fugindo, se espalhando. Você pode tentar chamar uma delas, assim, por voz, se você fala, né, elas parecem não responder, vocês são ignorados, assim. Eu tenho uma habilidade chamada Lacaio 2. Eu Uhum. não sei se duas pessoas dessas ficariam comigo ou se é outra coisa, eu não entendi direito. Pode ser, vamos negociar isso. Então você tem um lacaio, uma ou duas pessoas. Me conta quem são essas pessoas, então, e como elas continuam com você apesar disso. Certo. Então eu tenho dois amigos que também são estudantes, que ficam comigo. Um deles, ele é morador da favela. Ele tinha uma vida do crime quando ele era mais novo, mas meio que ele conseguiu sair dessa e conseguiu ir pra universidade. Gostava de arte, ele sempre desenhou, sempre foi um baita de um ilustrador. E ele conseguiu sair e agora ele só vai pra favela, coisa do gênero assim, pra comemorar como a gente tava fazendo tava comemorando a minha vitória, vamos dizer Exposição, assim. né? É a minha exposição. Então ele saiu dessa vida de crime, mas ele já teve esse passado. E a segunda pessoa também é um estudante que ele tem mais conexões, assim, ele é um playboy, vamos dizer assim, né? Ele tem grana e ele tá lá porque a gente tava lá. Ele jamais iria numa festa da comunidade sem conhecer as pessoas. Então, ele talvez esteja um pouco até deslocado, assim, com o que tá acontecendo, né? São dois meninos, o José Luiz, que é o que morava na favela ali, que era da comunidade, e o outro é o Fernando Henrique Cardoso. Beleza. Tô brincando. Nossa. Tô brincando. Então, então tá estabelecido, esses dois aí estão com você, né? Então vocês percebem, né? E assim fica claro que vocês se percebem e que vocês percebem o ambiente que vocês estão. Da torre, dessa coisa, e tem aquele sentimento meio opressor, assim, como se algo no horizonte olhasse de volta pra vocês, apesar de não ter olhos, né? Eu paro perto deles, assim, quando eles pararam, eu paro perto deles, eu olho pra torre, olho pra eles novamente, assim, olho pras pessoas ignorando a gente e já viro pra eles. Sou só eu? Alguém mais tá vendo aquilo? Eu tô olhando também, meio tipo. Eu também tô vendo, mas eu acho que a gente não tem tempo pra pensar sobre isso. A gente precisa descer, a gente precisa sair daqui. Tá mudo, Harp. Os tiros, o Arthur, os tiros eles pararam? Ou Não continuam? pararam, cara. Inclusive, eles continuam e vocês estão conversando, vocês pararam por um momento pra observar o que tá acontecendo, tá ficando cada vez mais alto. Vocês têm aquela sensação de que aquilo pode alcançar vocês a qualquer momento. Pra onde que eles estão indo? A gente tem que falar pra eles fugir. Pra onde eles estão indo? Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Alanzinho, uma coisa acontece com você especificamente, cara. Você falou que tá olhando, né, pra torre, pro horizonte e tal. Você falou que você tá observando o ambiente, tentando entender. Ele tá um pouco mais preocupado com as pessoas, na verdade. Uhum. Cara, uma coisa te chama a tua atenção, cara. Você vê uma pipa no céu. Sabe como se ela tivesse sido amarrada em algum local? Não é alguém que tá guiando a pipa, mas ela tá amarrada em algum local. Você percebe que tem uma pipa voando assim, cara, no céu. E aquilo de alguma forma parece te chamar, assim, cara. Quase como se ela falasse com você. Eu largo Nossa, eu tô ruim de nomes. A Patrícia, que agora eu que tava segurando ela. E eu quero subir num muro próximo, assim, pra tentar ver melhor onde ela tá. Eu vou Totalmente perdido. Eu vou agarrar ele, tipo, não vou deixar, tipo, vou tentar agarrar ele, né? Se você tá louco, moleque? Cara, quando o Zé Pipero ele olha pra pipa, quando você olha pra pipa assim, mais claramente e ela chama a sua atenção, vocês, os demais, vocês veem ele desmaiar, ele apaga. Eita, preu. No que ele apaga, eu tô próximo dele assim, né? Tava próximo de todo mundo, observando a torre. No que ele apaga, no que ele desmaia, eu tento prestar os socorros ali, né? De pessoa desmaiada, de acordar ele e tudo. E rápido, nós temos que sair daqui. Eu olho na direção da torre assim. Vamos pra lá? Ou pra outro lugar? Enquanto isso, né, quando você tá acudindo ali, Alanzinho, Zé Pipero, cara, você olhou pra pipa, né, e de repente teve um corte, assim, suave, e você agora tá vendo a favela de cima, cara.
Você tá vendo a favela de cima, lá do alto. Você tá vendo aquela cena. Você tá vendo seus amigos ali embaixo. Você tá vendo você desmaiado. Você tá vendo os homens subindo e atirando nas pessoas. Eu tô vendo do ângulo da pipa. Exatamente, cara. E você tá vendo uma coisa que te chama atenção, você não consegue distinguir ainda muito bem, mas lá atrás, daqueles homens ali, que tem alguns subindo atirando, mais atrás, tinha uma figura branca, assim, como se estivesse usando uma roupa branca pesada, você não consegue distinguir muito bem pela distância, uma silhueta branca, como se ela viesse atrás, assim, com aqueles homens fazendo frente pra ela, tá? Mecanicamente, cara, você foi o primeiro a ativar a sua capacidade mágica, tá? Começando um one shot, a gente vai forçar isso a acontecer com vocês de forma mais rápida. Então, na ficha de vocês já tem uma capacidade mágica para cada um dos personagens. Você pode, né, trocar, entre aspas, de corpo com uma pipa, tá? E você pode voltar pro seu corpo na hora que você quiser, e você pode fazer isso na hora que você quiser, desde que você tenha uma pipa com você para fazer essa mágica, tá? Em contrapartida, você desperta essa habilidade mágica trocando algo com a torre de volta. Na sua ficha, tem 3 trilhas aí. Tem sombra, integridade e psicodelia. Sombra vai ser seu pior lado aflorar, integridade você vai perder uma memória, e psicodelia você vai perder sua essência, você vai ficar estranho. Qual dessas 3 coisas você quer trocar por essa habilidade? Eu acho que, com ele sendo muito jovem, é muito fácil perder memórias. Beleza. Você tá vendo aí que na sua ficha você tem 2 memórias. Qual dessas 2 memórias você quer abrir mão? A memória relacionada com os irmãos dele. Beleza. Lê pra gente a memória, conta pra gente como era essa memória antes dela ser perdida. São 7 irmãos no mesmo quarto. A casa é apertada, que nem me cabe. Tudo igual pra todo mundo, comida, roupa. Mas quando uma mãe me abraça, eu sei que aquele ali é só pra mim. Beleza. Cara, essa é uma memória importante pro Alanzinho, porque é uma memória que fala sobre a individualidade dele. Apesar dele viver numa casa cheia de pessoas, ele ainda era amado por quem ele era, pela mãe dele. Mas isso não faz parte mais de você. Essa memória, ela não existe mais, e esse sentimento de individualidade que definia você como uma pessoa, ele também não existe mais. Nesse momento você se torna um pouco mais vazio, e essa é uma característica sua importante, que agora pertence à torre, e que você não tem mais ela. Tá? Para quem tá assistindo num jogo completo, essa era uma possibilidade da gente fazer um flashback, da gente reviver essa memória, da gente manipular ela, dele sendo ignorado pela mãe ou não tendo a sua individualidade. Mas para manter o ritmo a gente vai fazer isso mais rápido, esse esvaziamento dessa memória, tá? E aí, galera, vocês vão ver que na ficha de vocês todos vocês têm uma capacidade mágica. A ideia é que a gente ative elas para vocês passarem por essa experiência dessa troca de algo. Eu posso forçar isso a acontecer, ou vocês podem fazer na hora que vocês acharem interessante, tá? Mas, cara, voltando pra cena, você tá vendo lá de cima e você entende de forma intuitiva o que tá acontecendo muito rápido. Você naquele momento é a pipa, você vê através da pipa e você sente que você pode voltar pro seu corpo quando você quiser. O que se faz? Eu quero ter um certo vislumbre daquele sujeito de branco que você disse. Porque, né, quando aparecem, sei lá, filmes, novelas, qualquer coisa, alguém de branco, assim, geralmente é uma coisa boa. Mas eu sinto uma sensação boa vindo daquela pessoa. Olha, tá muito distante. Eu vou te dar uma informação, já que você vai segurar um tempinho pra olhar. Você vê ainda de muito de longe que provavelmente é uma mulher, usando um vestido meio antiquado, comprido, assim, como se fosse de época. Mais do que isso, você teria que esperar mais tempo, mas vocês veem que eles estão subindo e que seus amigos estão meio desesperados lá embaixo, tentando te acordar. Então, eu olho pro meu corpo e meu corpo abre os olhos. Você volta pro seu corpo. Isso aconteceu tudo muito rápido, né? A professora Marileide estava ali tentando te acordar, e professor, você vê ele acordando de supetão, assim. Que ele acorda assim. Ai, graças a Deus, garoto. Ele foi atingido? O que aconteceu? Eu não sei, não dá tempo de descobrirmos agora. Ele tá bem, temos que sair daqui. Eu só fui lá pra cima pra olhar, eu aponto pra pipa. Fala assim, ele não tá Eu tava bem, não. olhando lá de cima. Tem uma mulher branca que tá subindo com eles, ela tá de vestido. Gente, não interessa o que aconteceu, não interessa a mulher branca, vamos logo, a gente vai morrer aqui. Vamos embora. A Sebastiana tá certa.
E, cara, eu começo a descer, continuo descendo. E, gente, vocês têm que lembrar que vocês têm que jogar fora as cartas de vocês. Uma Não, delas. eu vou trocar. A cena acaba agora, a gente já troca, já faz tudo bonitinho. Ah, tá. Então essa nossa primeira cena, ela acaba com vocês se distanciando, como vocês acham que pode desse tiroteio, procurando um local seguro pra se abrigar, tá? Acaba essa primeira cena, eu vou tomar todas as cartas da mão de vocês e vou dar cartas novas, tá? Então deixa eu Novas baralhar. cartinhas. Lembrem-se de usar as cartas, gente. É a parte mais legal. Tá. E quando a gente usa a carta, a gente tem o total domínio da narrativa da cena? A gente pode mudar tudo na cena? Pode, Tirando os outros jogadores? limitado ao tema e as palavras. Tem que usar as palavras de alguma forma. Uma coisa Tá. que você não pode fazer, assim como eu, como narrador, não posso dizer assim, a Sebastiana agora dá uma pirueta, porque isso é a agência dela, né? Aham. Você não pode, e assim, o ideal, né, é que você use isso como um narrador mesmo, entendeu? Não exatamente para resolver problemas ou para dizer o que outra pessoa faz ou o que outro NPC faz. Você pode, sei lá, mudar o clima, dizer que agora ali naquela sala tem uma cadeira vermelha, entendeu? Então fica à vontade, tipo, não tem muita limitação quanto a isso. Leiam Aham. os temas e tem que descartar uma carta, gente. Não esqueçam disso. Eu dei pra vocês 2 cartas, né, de tema e 2 de chave. No começo das cenas, todo mundo recebe 2 cartas de tema, vocês escolhem uma pra ficar, a outra vocês descartam. Pra descartar, é só arrastar e jogar na mesa. Eu já descartei a minha. Tá, descartei uma tema. A chave pode ficar com as 2, tá? Ah, então já descartei meu tema. Vou botar elas aqui no cantinho. Beleza. Descartei também. Beleza. Então vamos lá. Então, vocês construíram essa seguinte cena que vocês estão em fuga, né? Tentando encontrar um local seguro. Eu quero saber pra onde é que vocês estão indo, cara. Me digam aí, tipo, é uma casa, é uma escola, é um Professora galpão, Marilene, é a casa de alguém? Pra onde é que vocês estão indo? Pra onde é que vocês julgam que é o melhor local? Eu não moro mais na comunidade, então alguém que mora na comunidade aí assume, por favor. A escola que foi criada agora, eu acho que é o melhor lugar pra gente poder se esconder. Tá louca? Uma construção. Não, a escola tá construída já, não? Vai estar construindo A escola ainda. tá construída, vamos dizer que ela tá recebendo os toques finais, assim, algum acabamento, mas a escola tá lá, dá pra entrar, tem porta, tem janela, e você possivelmente tem inclusive chaves da escola. Pois é, vamos pra escola. Beleza. Então beleza, galera, todos vocês começam a seguir pela escola, tá? Uhum. Vocês vão caminhando ali nas vielas, tomando cuidado, imagino pra não chamar atenção. Os tiros continuam subindo, eles parecem mais próximos. Vocês têm essa sensação meio estranha, né, de estar num local diferente, no mesmo local ao mesmo tempo. Só que surge uma coisa no meio desse caminho, né? Vocês estão indo pra escola. Antes de vocês chegarem lá, vocês precisam atravessar algumas ruas e algumas quadras ali, tá, da favela. E aí, cara, de repente, vocês escutam, né, uma voz ali de alguém gritando assim, né? Vocês ouvem alguém falando assim: Joaquim, meu filho, onde é que você tá, Joaquim? Quando essa voz chega no ouvido de vocês, cara, todos vocês reconhecem. Essa voz é do seu Antônio. O seu Antônio é uma pessoa muito querida na comunidade. O seu Antônio é um cara que tem uma mercearia, uma espécie de uma vendinha. Ele é muito querido porque ele vende fiado pra todo mundo, ele deixa o pessoal pagar quando pode. Inclusive, quando o pessoal tá apertado mesmo, ele até doa, às vezes, algum alimento, sabe, pra alguém não passar fome na comunidade. Então é uma pessoa muito querida, uma pessoa que todos vocês conhecem em algum grau. E vocês veem que ele tá gritando: Joaquim, meu filho, que é o filho dele, que inclusive tava provavelmente com vocês lá na roda de samba, né? Então, vocês estão indo pro caminho da escola, vocês cruzam, né? Vocês veem o seu Joaquim, o seu Antônio, desculpa, ao longe ali, como se ele tivesse andando em círculos assim, na frente ali da mercearia dele, gritando o nome do filho, né? Tipo, meu filho, onde é que você tá? E tal, vocês estão vendo essa cena. Vocês podem ignorar, vocês podem interagir, vocês podem continuar indo pra escola, mas vocês vão meio que passar por ele ali no caminho até a escola. O que vocês fazem? Eu conheço o filho dele e como eu tô estranhando como estão todas as pessoas ainda, eu vou... eu me destaco assim do resto da galera e eu vou até ele. O que aconteceu com o Joaquim? O Joaquim sumiu? Cara, Alan, você chega perto dele, cara, e ele parece não notar a sua presença, assim. Você falando ali, ele meio que te ignora completamente. Uma sensação até um pouco estranha. Eu fico meio insistente. O que aconteceu com o Joaquim?
Eu vou na frente dele, sabe? Tento parar ele se ele estiver andando pra um lado. Cara, quando você toca ele, ele parece que te percebe de repente, assim, sabe? Ele olha pra você assim, Uhum. ele não te reconhece, ele fala, quem é você, menino? Sai daqui, eu tô procurando meu filho. E ele meio que se desvencilha de você, assim, ó, te empurrando. Eu fico estarrecido com isso. Só fico olhando. Eu pego o Alanzinho, o Zé Pipeiro, né? Pego pela mão e falo assim, menino, a gente não tem tempo pra ajudar os outros, a gente precisa cuidar da gente nesse momento. Tá. Galera, no meio disso que vocês estão conversando ali, o Alanzinho tentando interagir com o seu Antônio e a Patrícia tentando tirar ele e tal, vocês veem ao longe que tá vindo uma figura que se destaca, assim, vocês veem um homem montado num cavalo. Esse homem, ele vem de longe com um chapelão de palha, montado num cavalo, e com uma arma de calibre pesado no ombro, assim, ó, como se ele carregasse a arma aqui assim no ombro, assim. E ele vem caminhando ali na direção oposta de vocês, com esse cavalo vindo. E vocês enxergam ele claramente está indo na direção ou do seu Antônio ou de vocês. Alguém vai fazer alguma coisa, gente? Vamos usar as cartas, gente. Vamos lá, gente. Ai, Eu vou usar minha carta de tema. Ou tu vai usar, Edu? não, a carta de tema que eu tenho, eu acho que ela Eu vou usar minha carta de tema. não vai ajudar nessa Escuridão. situação. Você, o abismo, fale sobre as sombras dos cantos escuros da metrópole e o que rasteja por lá. O medo e os salões escuros da mente humana são seus domínios. Essa vai ser Beleza. pesada, gente. Qual é a chave que você vai jogar? Deixa eu só... Aqui. Vou usar essa chave aqui. Eu vou usar a palavra... Deixa eu pensar. Vocês podem jogar pra mim também, tá? Que daí vai me dando mais armas aí. No A gente pode procedural do jogar jogo- chaves de palavra pra você? Sim. No procedural do jogo, a gente sempre espera quem tá propondo falar a chave primeiro e só fazer um briefing do que vai falar, assim, Tá. pra aí vocês complementarem com as suas chaves, pra vocês Entendi. não jogarem a esmo, entendeu? Entendi. Eu ia usar a... Bom, eu tô pensando em fazer uma coisa muito malvada, mas eu não vou tentar não fazer porque meu personagem não é malvada. Então eu vou usar ocultismo, tá? O que a Patrícia vai fazer? A ideia da Patrícia é... sabendo desse... A minha ideia de usar as sombras era pra tentar me ocultar. Usar a escuridão pra tentar me ocultar, né? Mas o ocultismo aí é o de sobrenatural, né não? Calma. Mas esse é uma coisa interessante do jogo. Vocês podem dobrar as palavras, mantendo o radical dela ali, flexionar. Isso aí tá no jogo, entendeu? Então, Bacana. A minha ideia era que meio que como as pessoas não estão vendo a gente, por mais que esse ser que tá vendo ali claramente não seja uma pessoa comum, Aham. talvez de uma forma inconsequente ou mágica, não sei ainda, mas eu pego na mão do Zé Pipeiro ali, do Alanzinho, da Sebastiana, e que inconscientemente talvez ela tenha pego na professora Marileide. Eu sei que eu não posso mexer nos outros personagens, mas só pra funcionar mais ou menos a cena, essa é a minha ideia. E de alguma forma a gente é ocultado pelas sombras do local, fazendo com que a gente não fique na percepção direta daquele ser que tá Tá. vindo. Vamos lá, alguém quer adicionar mais alguma palavra? Jogar uma carta-chave aí? Eu vou jogar então uma palavra-chave aqui pra ajudar o Douglas. Eu vou jogar aqui energia, que aí o Douglas pode utilizar aí para as energias místicas ali das sombras que ele tá querendo manipular, ajudar a gente a ficar oculto. Beleza, mais alguém? Eu tenho uma outra também. Eu quero jogar uma de epifania, porque eu quero que o véu caia diante dos olhos nesse momento e todos tenham essa noção. Eu não sei se isso pode. Vamos deixar pra ele usar a palavra, mas beleza, você quer botar a epifania. Você conseguiu Isso. jogar a carta aí? Quem controla a cena é quem joga o tema, entendeu? Quem puxa. Uhum. Vocês só me dão palavras pra mim ter que usar na cena. Ok. Pode crer. Então, Entendi. toma energia pra você, Doug. E isso significa que agora eu não posso mais puxar cartas, porque eu já usei meu tema, entendeu? Agora eu só posso dar cartas pra vocês. Energia, ocultismo e qual é a palavra? Epifania. Você conseguiu jogar a carta na mesa? Eu joguei.
Eu não tô vendo ela. Apareceu aqui pra mim. É, Foi pra- não Ah, tá lá em não cima, vê. tá lá em cima. Eu vou pegar ela aqui, tá? Vou botar do lado das outras aqui. Tá. Então, beleza. Ó, seguinte, Douglas. Você agora é um narrador, né? Você vai mexer nessa cena, falar pra gente o que tá acontecendo, adicionar um elemento novo. A ideia não é que você resolva o conflito que tá se estabelecendo, mas você pode usar isso pra criar uma situação, alguma coisa desse tipo, tá? Sim. Então, fala pra gente sobre escuridão, tá? Utilizando ocultismo, energia e epifania. Agora você é o narrador. Então, como eu tinha começado, né, a ideia, eu segurei na mão do pessoal ali, de alguma forma, o abismo, as sombras abraçaram a gente, de uma forma mística, talvez, e a gente conseguiu sair da percepção dessa criatura, de algum tipo de energia, talvez, esteja protegendo a gente, por algum motivo que a gente ainda não sabe, mas, nesse mesmo momento, a Patrícia ela teve uma epifania. Ela sabe que existe um local seguro e que não é a escola. E que ela sabe que esse local seguro é um galpão que no passado ele era usado para algum tipo de operação ilícita. Que quem contou para ela foi esse amigo dela, o que eu esqueci o nome, mas o que morava na comunidade. Deixa eu pegar o nome dele aqui que tá escrito. O José Felipe. E ele dizia que era uma rota que era uma espécie de galpão que eles usavam para esconder material roubado. E lá dentro é um dos lugares mais seguros que tem na favela. Beleza. Ó, vamos fazer o seguinte pra gente costurar isso de forma que faça sentido na mecânica do jogo. Vai lá. Você disse pra gente agora que existe uma escuridão ali. Que essa escuridão vai permitir que vocês se escondam. Sim. E que essa escuridão também te lembra, através de uma epifania, que existe um local que não existia antes, mas agora existe porque você criou. Que é um local que fica num canto talvez mais escuro da favela e que é um galpão oculto. Beleza? Beleza, esse galpão existe. Esse caminho através de um canto escuro, ele existe ali nessa cena. Mas vocês não estão necessariamente ainda nessa escuridão, tá? Sim. Então a gente volta pra cena com essa epifania aí da Patrícia. Patrícia, você tá vendo, você tem essa epifania, agora esse local existe. Você tá vendo ali, você pode me dizer, né? Mas você pode olhar num beco, numa viela escura, esse caminho claro aí pela escuridão, que você tem certeza que vocês vão ficar ocultos. Mas o ponto é que o caminhante ali que vem a cavalo, ele continua se aproximando de vocês, tá? Eu ainda vou dizer que existe um conflito estabelecido aí nessa cena, apesar de agora existir esse caminho mais certo na escuridão que vai levar você para esse local. Uhum. Quer saber o que vocês fazem, assim? O clique seguinte ali de vocês em relação a esse homem que se aproxima, com esse chapelão de madeira, que vocês veem que ele tem uma camisa de botão aberta mais ou menos até a metade do peito, ele usa uma calça de pano enrolada até a metade da canela. E eu quero saber o que vocês fazem, porque no momento que vocês estão pensando em tentando entender quem é essa pessoa que chega, vocês já veem ele pegando o rifle ali que ele tem a espingarda que ele tem no ombro, e ele já começa a virar e engatilhar, como se fosse atirar sem pensar duas vezes. Aí eu puxo a Sebastiana e o Zé Pipeiro e começo a correr na direção desse caminho que eu encontrei. Eu falo assim, eu conheço um lugar seguro, gente, vamos, precisamos sair daqui. Eu cato a professora. Só vamos. E os Vamos outros ser mais dois rápidos amigos meus vão juntos, né? Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que vai ser essa fuga de vocês. Vamos rolar uns dadinhos coloridos pra vocês experimentarem a mecânica. Boa. Quem é que tá guiando essa fuga? É você, Eu. Sebastiana? Beleza. Cara, é o seguinte, eu vou dizer pra vocês que vocês precisam de um sucesso amarelo. Você precisa ser rápido o suficiente pra evitar e conseguir ter sucesso nessa fuga aí, por esse caminho que você contou pra gente que existe, tá? Quais são as suas características que você acha que ajudam nessa cena pra fugir desse local? Certo, eu preciso de dados amarelos, é isso? Mas usa todas as características que você acha que ajudam no seu favor, independente se elas tiverem outras cores. Quanto mais dados, melhor. Porque mesmo se você tiver um sucesso de outra cor, você pode melhorar o que acontece na ficção, entendeu? Entendi. Mas sim, o foco é amarelo pra você conseguir fugir. Tá, eu tenho a competência corredora, que me dá um dado Boa. amarelo, né? Imagino que isso me ajude bastante. Eu sou um artista, eu tenho criatividade, eu tenho essa expressão artística. Então, essa minha criatividade pode me ajudar a escolher uma forma, um trajeto que seja mais fácil, de mais fácil acesso, essa percepção aumentada da arte. E eu sou uma andarilha, eu conheço os caminhos. Então, eu conheço o Ok. local principalmente. Mas tem mais uma coisa.
Eu posso usar destaque ou não? Não, o destaque da habilidade é o que Tá. arbitra aqui na hora que estabeleceu a dificuldade, tá? E os Você também pode equipamentos, pode usar? tentar... Pode usar o equipamento, se fizer sentido. Certo. A minha personagem, né, ela é bem devota ao São José de Ribamar. E ela tem uma medalha de São José de Ribamar que, inclusive, dá um dado amarelo. É um suporte moral. Então ela se agarra à fé e começa a fazer uma reza. Que eu, não, infelizmente, não conheço São José de Ribamar para saber qual que seria a oração a ele. Mas a Patrícia conhece, ela tá orando. E correndo, segurando a mão do Zé Pipeiro e da Sebastiana, procurando esse caminho que o São José de Ribamar vai abrir pra gente. Beleza, galera, é o seguinte, os demais Rezando em vocês voz podem... alta? Sim. Os demais jogadores, vocês podem ajudá-la, tá? Mas aí como é que funciona? Vocês elencam apenas uma competência que vocês acham que ajuda e dão um dado para ela de uma cor que essa competência tenha. Alguém acha que tem alguma característica que ajuda na fuga para dar mais dados para Eu sou Patrícia? atleta, então eu acho que eu seria bastante rápido. Isso ajuda? Pode ser, ajuda, pode ajudar. Você acha que esse Posso dar um- atletismo vai ajudar na fuga? Com certeza. Então eu poderia dar um dado amarelo, justamente. Pode ser. Mais um dado amarelo do Alanzinho. Quem mais tem alguma competência que acha que ajuda? Ah, Ela, bom. ela precisa de sucesso no dado amarelo só? Só, os sucessos extras que vierem vocês podem usar para desarmar dificuldades, para melhorar a ficção, mas o que eu tô pedindo pra fuga dar certo é amarelo. Entendi. Bom, eu sou discreta. Eu tento fazer ali o menos de barulho possível pra não atrapalhar e, tipo, tentar ajudar a galera também a fazer. Tipo, não pisa ali, tá ligado? Opa, vai derrubar aqui. Eu tenho a competência de agradável, que me dá só dado amarelo. Teria como passar essa capacidade pra ela, do dado amarelo? Eu acho que o agradável Agradável, não entra, né? É uma situação mais de fuga do que social. Uhum. Então eu não tenho só competências sociais. Não, vou dar uma colher de chá, porque é uma shot, tá todo mundo aprendendo a jogar o sistema. Você pode, por exemplo, usar sua competência de liderança para ajudar na fuga. Mesmo que não seja amarelo, você pode dar dado de outra cor, ajuda também. Então, Entendeu? beleza, eu vou usar a liderança e dou um dadinho. Você quer dar o vermelho para ser mais preciso ou o azul para ser mais abrangente? Pode ser o vermelho. Beleza. Então vamos rolar dados coloridos, vamos montar a pilha. Então, Douglas, clica aí na macro, né? E aí ela vai pedindo as cores uma de cada vez, tá? Tá. Dados vermelhos. Cara, você tem 3 dados vermelhos, 2 seus e um da professora Marileide. Então, 3 dados vermelhos, submit. Dados amarelos. Você tem 1, 2, 3, 4 dados amarelos, 5 dados amarelos. 5 dados amarelos. Dados azuis, 2. 2 dados azuis. E assim, essa dificuldade, eu vou dizer que é uma dificuldade 3. Vocês podem ser alvejados aí no meio dessa fuga. Entretanto, você é corajosa. Vamos diminuir um grau de dificuldade. Então, 2 dados pretos. Pode ser? Show. Vamos Pode lá. rolar, vamos ver o que acontece. Ok. Cara, é o seguinte, como é que a gente vai resolver essa cena? Você precisava de um dado amarelo pra fugir. Você conseguiu 3 sucessos amarelos. Isso é bastante coisa. A fuga de vocês, ela vai dar certo. E você teve um sucesso extra vermelho. Você vai ser precisa nessa fuga. Mas teve uma complicação, um dado preto, tá? Eu vou estabelecer essa complicação agora, tá? E ela é a seguinte: um de vocês vai ser alvejado com esse tiro, mas vocês vão conseguir fugir, tá? E aí, quem tá guiando a cena é que vai me dizer quem que vai tomar esse tiro, tá? Mas, entretanto, existe a mecânica quando a gente resolve cenas com dados, que é a seguinte, cara. Você teve vários sucessos extras a mais do que eu pedi. Você pode usar esse sucesso extra para desarmar essa complicação. Você só tem que me convencer como é que isso acontece. Você pode usar o sucesso amarelo extra para isso ou o sucesso vermelho isso. Para isso, né? Certo. Eu vou usar um sucesso amarelo pra isso. Nós fomos realmente muito rápidos, assim. Tipo, no último instante, quem tava por último, que era a professora Marileide, que foi a última a ser puxada pela Sebastiana, ela tava, tipo, ainda um pouco zonza com a situação toda e tentando guiar a gente com a sua liderança. Mas nesse momento, o Zé Pipeiro, que é muito rápido, puxou ela com força, ele é muito atlético. E a gente conseguiu sair sem levar nenhum disparo. Beleza. Seguinte, cara. Além disso, você você usou mais um sucesso extra amarelo para desarmar a complicação, ok. Mas você teve mais 2 sucessos extras. Com esses 2 sucessos extras, você pode fazer algumas coisas. Você pode, por exemplo, recuperar um atributo que está esgotado, não é o caso de vocês.
Você pode comprar uma carta de tema extra na próxima cena ou comprar uma carta de chave extra agora. Você quer algum desses benefícios? Eu vou comprar uma tema extra na próxima cena, porque provavelmente a gente tá acabando a cena por agora. Beleza, só me lembra disso então na próxima cena, tá? Pra Tá. você ficar com duas. Beleza. Então, cara, a cena se resolve dessa forma. De alguma, vocês reagem rapidamente ao que tá acontecendo. Vocês veem um homem gatilhando. Vocês começam essa fuga. Vocês se embrenham por um beco escuro que a Sebastiana... Desculpa, que a Patrícia leva vocês. E o homem, ele dá o primeiro tiro. Esse primeiro tiro, ele passa muito próximo da professora Marileide. Professora, você sente que, assim, passou pelos seus cabelos. Nossa. Provavelmente seria muito violento, talvez até fatal. O fato é que esse primeiro tiro ele é seguido de um segundo tiro. Agora não mais em vocês. Vocês têm o vislumbre desse segundo tiro. Quem olhar pra trás vai ter a imagem do querido seu Antônio levando um balaço no peito e caindo desacordado de forma muito abrupta. Beleza? Vocês fogem. Exato. Vocês chegam nesse local. Esse homem no cavalo fica pra trás, ele perde o rastro de vocês. E vocês estão nesse local que a Patrícia disse pra gente que existe. Como é esse local? É um galpão, assim, a entrada dele, não é bem um galpão, é um galpão que fica no meio de várias casas coladas. Então ele não tem uma entrada, não tem uma porta, parece que ele usa um pedaço que era pra ser de uma casa, um pedaço que era de uma outra casa. A entrada dele é por uma laje que a gente tira, assim, na frente da rua, e tem uma escada que vai lá pra dentro. Esse galpão, internamente, ele é bem simples, assim, tem uns pallets no chão que eles usavam para botar caixa de mercadoria roubada. A abertura é bem ampla para passar esse tipo de mercadoria, e ele tem alguns túneis que levam para fora da favela, que era onde eles traziam essa mercadoria no passado. Mas esses túneis, muitos foram desmoronados, muitos foram completamente lacrados, até por causa que a polícia conheceu esse local e meio que fechou ele, né? Então esse lugar tá bem abandonado ali, não sei se serviria pra gente sair dali, mas a princípio é isso. Não é um local muito confortável, mas é um local bastante discreto. Vamos fazer o seguinte, para deixar a narrativa interessante, a gente aproveitar as fichas de vocês. Claro. Quando vocês chegam nesse local, cara, ele tá como você descreveu, mas vocês não conseguem entrar imediatamente. Você vê que ele tá trancado com uma porta de madeira. Algum de vocês na ficha aí tem alguma capacidade especial relacionada à madeira? Quem é essa pessoa? Madeira. É Jubinha. Pra você, Sebastiana, é quase natural, assim. Você não pensa muito assim, tipo, eu vou tentar abrir essa porta magicamente. Você só pensa em abrir a porta. E conta pra gente como é que você manipula a madeira pra abrir essa passagem. Tipo, a Sebastiana dá uma olhada, assim, pra portinha. E, tipo, ela fica meio que encarando e ela fica, tipo, mano, isso aqui podia abrir, né, velho? E aí a porta, ela começa a, tipo, desfazer em raízes, tipo, entrar no chão, tá ligado? Tipo, uma parada bem... Beleza. Você percebe que isso acontece de uma forma um pouco lenta, né? Meio que vai acontecendo, né? Vai se desfazendo, assim, raízes, aquilo vai abrindo. Vocês olham, né? Imagino que todo mundo olha, que aquilo é uma coisa estranha, quase mágica acontecendo na frente de vocês. Sebastião, o que você abre mão em troca dessa capacidade fantástica? Sombras. Ok, vou marcar aqui na sua ficha. Tá, eu vou pedir então para que você, a partir de agora, tome isso como uma verdade, né? O seu pior lado é a solidão, tá? Então, assim, você é uma pessoa que pode ter amigos e tudo, mas você sente essa necessidade de se isolar eventualmente, de ficar sozinho, de afastar pessoas. Isso se torna mais forte em você. Você é tomada por esse sentimento de forma mais forte. Não significa que você tem que fugir dos seus amigos, que você tem que agir sozinho a partir de agora. Você interpreta isso do jeito que você quiser, no grau que você quiser. Mas, de fato, isso é algo que... Esse sentimento ruim é algo que agora está presente em você muito mais forte e em todo momento, beleza? Galera, essa passagem se abre e vocês estão vendo a Sebastiana ali de uma forma estranhíssima, manipulando a madeira. E aí, vocês estão olhando para isso? O que estão fazendo? Vocês estão conversando? Vocês vão entrar? Douglas, você está falando mudo. Assim,
O que tá acontecendo? Meu Deus, tem que ser um sonho. O que tá acontecendo? A hora que a porta abre, assim, eu entro e vou pra um canto, assim, me sento e, tipo, pego, sei lá, um caderninho que eu sempre carrego dentro da mochila e começo a desenhar, assim, eu faço arte abstrata, né? E ela começa a fazer uns desenhos muito loucos ali, talvez inconscientemente começa a desenhar a torre, assim, e só percebe depois de um certo tempo, assim, esse tipo de coisa, sabe? O que vocês estão fazendo os demais? Alanzinho, o que vocês estão fazendo ali, professor Marley? Eu tô meio catatônica, né? Aquela. Como quem. Quando eu olho pra todo mundo, vejo se tá todo mundo bem, passa a mão assim, né, no corpo, pra ver se não tem nenhum ferimento nem nada. A bala, né, a sensação da bala passando próximo do meu rosto ainda é muito sensível ali. E a sensação é de que a gente tá, entre aspas, seguro por enquanto, assim. O cara que tava perseguindo a gente tá fora de vista. Então, vocês vão entrar no local? Imagino que sim, né, Aham. Sebastiana? Beleza. Então vamos colocar que vocês vão entrando no local. O cara, como você perguntou, cara, ele ficou pra trás, assim. Ele parece que tomou o tempo dele pra executar o outro morador lá. E vocês fizeram uma bela fuga, assim. Vocês correram por 10, 15 minutos e ficou pra trás. Vocês não têm noção de onde é que esse cara tá, não. Eu dou Parece uma seguro. Vocês sentada têm no chão, um certo coloco, silêncio, assim. coloco o rosto nas mãos assim e começo a chorar. E você, Elazinho? Eu tô empolgado com o que eu vi ela fazendo. E eu tô falando. Eu falei que. Antes eu fui olhar lá de cima, você também tá fazendo coisa diferente. Vocês viram que ninguém tá vendo a gente. O que tá acontecendo? E eu começo a andar pelo ambiente, sabe? Entrando, andando, circulando. Eu falo assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu sei que não é normal e eu sei que tem alguma coisa estranha. Só pra deixar claro, ele tava com uma roupa, aquele cara do cavalo, que a gente tá na ditadura militar, 1980 e poucos, né? Não é... 70 e pouco, por aí. Tipo, não é comum aquele tipo de roupa, a gente não tá no Brasil colonial, né? Uhum. Então eu acho muito estranho aquilo lá, né? E a arma dele, ela era tipo, ela também tava fora do tempo, né? Tipo, ela não era uma... Tipo, não era uma espingarda, tipo, daquele jeito. Ela era uma espécie de metralhadora, uma arma pesada, mas não tava combinando com a roupa dele, né? Não, na verdade ele tava com uma espingarda mesmo. Ele deu um tiro e Ah, recarregou, tá. botou uma espingarda mesmo. Então definitivamente não era alguém que deveria estar ali assim, né? Tipo, ele tava Parecia um deslocado no capitão- tempo, aparentemente. Na minha imaginação, assim, pareceu um capitão do mato. Exatamente. Cara, Tá beleza. eu vou falar assim, tipo, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Aquela torre. E eu tô desenhando a torre assim, eu fiz vários rabiscos já da torre. Posso usar uma carta? Pode. Quero usar o tema de necessidade nesse momento. E você antes, no começo, tinha narrado que eu tinha ficado um pouco mais frio, Uhum. né? Um pouco mais fresquinho. Eu acho que agora talvez esteja ficando ainda mais frio e assim a gente sentindo a necessidade de buscar abrigo. Joga a palavra pra nós aí. Certo. Uma palavra então da carta de chave, né? Seria isso? Seria isso. Tá. Eu acho que nós estamos numa encruzilhada. Boa. Alguém quer botar mais alguma chave? Não, só sobrou uma. Ó, mecânica pra vocês, caso queiram gastar todas as cartas. As cartas de tema, acabou. As cartas de chave, se acabar, vocês têm a possibilidade, se vocês não tiverem, caso vocês queiram ficar sem, de puxar do topo do baralho e o que vier vai pra mesa, tá? Eu usei a minha boa. aí, eu vou usar a palavra... Tu usou qual, Herbst? Encruzilhada. Encruzilhada? Encruzilhada. Inevitável. Eu vou usar a palavra inevitável.
Tá a carta em cima da minha ficha aí. Ela Eu aqui. vou usar Vou botar lá em cima. adaptação. Eu vou mandar pro Herpes, então, racionalidade. Tá caindo carta em cima de carta. Adaptação. Vocês estão incorporando Bergode nesse jogo? Eu vou cancelar a carta. Então, fale sobre necessidade pra gente, utilizando encruzilhada, inevitável, adaptação e... Teve mais uma? Necessidade. Foi necessidade. Não, é... Nossa, agora eu não consigo clicar na cartinha mais pra ver a Essa palavra. última aqui de baixo? É. E essa aí que mexeu agora. Ah, Ó, tem autoridade, julgamento, equilíbrio, racionalidade, racionalidade, beleza. Racionalidade. caramba. Tá com você, cara. Você é o narrador. Fale pra gente, dentro do tema necessidade, nas palavras inevitável, adaptação, racionalidade e encruzilhada. A gente entrou nesse lugar que supostamente nos abrigaria. E ele, de fato, abriga do sujeito lá fora, que ele foi fazer outras coisas, foi executar o seu Antônio, fazer coisas assim. Mas aqui dentro nós nos vemos numa encruzilhada, que é: a gente vai continuar escondidos aqui ou vamos ter que enfrentar esse frio tão intenso e tão fora do normal que tá aqui dentro. Frio de bater o queixo mesmo, da respiração condensar. Agora, como colocar as outras coisas? Eu tô tentando pensar, só me vem, tipo, tentar botar essas coisas como adjetivos pra esse problema que eu criei pra gente. Assim, Ó, em termos de meta-jogo, vocês podem sugerir, se ajudar. Inclusive, você pode pedir ajuda pra alguém assim. Pô, galera, como é que eu uso essa palavra e tal? né, o que vocês Só pra você pensaram não se sentir nisso. sozinho, né? Eu não pensei em nada, só quis te deixar mais ferrado, só isso. Ah, legal. Bom, eu pensei em usar a adaptação pra gente se adaptar o suficiente pra sair dessa situação que tu criou, né, amigo? Eu botei inevitável. Te vira. Tem materiais pra acender um fogo aqui dentro. Pra Ok. gente se esquentar. Esse eu acho que seria o sentido da adaptação. Mas eu não quero questionar a minha encruzilhada. Isso continua sendo um dilema de a gente vai acender um fogo, uma luz aqui dentro. Mas também pode ser inevitável que a gente tenha que sair. Por causa que o fogo, uma fogueira dentro de um lugar fechado. Vocês jogaram coisas paradoxais aí que vocês estão fazendo. É exatamente essa é a parada desse jogo. Mas tu que sabe, é tu que dá a palavra final. Racionalidade. O que você pensou, Edu? Rapaz, a racionalidade é pra, né, dar a razão do caminho ali, encontrar a solução pra gente saber se vai estar seguro, melhor sair, qual que vai ser a razão do local. Isso foi muita carta. Bom, eu acho que para ficar evidente as possibilidades que a gente tem aqui, o frio aqui dentro, ele é impossível da gente sustentar dessa forma. Nesse sentido, ele é inevitável. É um frio que ninguém conseguiria suportar. E então tem condições da gente talvez fazer algo exposto, que nos deixe expostos, acender um fogo aqui dentro, comprometer nosso abrigo, ou sair pela porta de onde nós viemos, sabendo que aquele cara ainda pode estar caçando lá fora. Beleza. Os sons dele ainda a gente pode ouvir lá fora, passos distantes, cavalgadas distantes, algo assim, mas... Então, beleza, você tá nessa encruzilhada, tá? Vocês veem que isso é algo inevitável. Vocês têm essa necessidade de se esconder. O frio é inevitável, você falou que tá frio esse local. E tem coisas ali que vocês vão usar para se adaptar a essa condição nova. Fechou? Tô recolhendo as cartinhas aqui, deixa eu embaralhar. Ok. Cara, seguinte então.
Vocês estão nesse local, o que o Alanzinho falou pra gente é verdade. Vocês estão sentindo esse frio apertar vocês, nessa encruzilhada sem saber pra onde vão. Vocês veem que podem fazer uma fogueira ali pra abrandar esse frio, tá? E a cena vai acabando por aí. O que vocês fazem pra gente fechar essa cena pra vocês se acomodarem nesse local? Cara, eu fico absorto ali dos meus desenhos com os meus dois amigos mais próximos. Não tô falando no mundo, né? Não. Com os meus dois amigos mais próximos ali do meu lado, tentando. O José tentando me acalmar e tentando acalmar também o Fernando, né? Que não vive, né, não tá nesse mundo, nunca passou por nada desse gênero. E é isso, a princípio, meu personagem. Beleza. Alguém vai fazer mais alguma coisa? Alguém vai acender esse fogo? Vocês vão ficar passando frio? O que vocês vão fazer? De fechar essa cena. Eu vou acender fogo. Acendeu o Beleza. fogo. Então vocês acendem um fogo ali. Já você falou que tem coisas ali para acender o fogo, talvez algumas madeiras. Alguém talvez tenha um isqueiro, algum combustível. Vocês aquecem. Posso mexer na cena só pra dar uma brincada? Cara, eu tomei as cartas da mão de vocês, cara. Não, eu não ia pegar as cartas, é porque eu não tinha carta tá. de tema. É porque eu queria usar minha magia. Só pra brincar um pouco também. Beleza, bom momento. O que tem desenhado aí na sua caderneta que toma vida? Tô com frio pra caramba, assim, eu desenho uma espécie de casaco de pele. Só que, tipo, como eu não desenho realista, eu desenho um casaco de pele extremamente abstrato, assim, como se fosse parecendo uma gosma, sabe? E aquela coisa toma vida e sai do meu desenho. Não sei muito bem como é que funciona a mecânica disso. Mas pode ter sido uma coisa como se eu estivesse desenhando ali em cima de uma pessoa e de repente eu me sentisse mais aquecida. E aí o casaco tivesse surgido em cima de mim como se ele sempre estivesse ali. Cara, então vocês demais olham a Patrícia tirando um casaco desenhado de dentro do caderno dela pra se aquecer. O que você abre mão, Patrícia? Ai, vamos lá. Deixa eu ver. Eu tenho... A minha essência seria o quê, só pra me entender? Você vai ficar mais estranha, você vai ficar menos humana. E aí você que vai dizer o que de estranho aparece no seu corpo, ao redor de você. Você pode, sei lá, agora você tem olhos que brilham, você tem chagas no corpo que sangram preto. Você tem alguma coisa bizarra que te torna menos humana. Certo, então eu vou pegar psicodelia, já que já usaram integridade, sombras, eu vou usar psicodelia. E a parada dela é que, como ela é uma... ela desenha... Tipo, a aparência dela, assim, quando tu olha pra ela, parece que os olhos não estão... Tu sente um desconforto, tipo aquelas pinturas que não são... Sabe aquelas pinturas mais, tipo, Van Gogh, coisa assim? Ela parece que é uma pintura a óleo, assim, sabe? Ela é meio... Te dá uma estranheza, assim, sempre que tu olha pra ela, assim, uma coisa meio diferente, assim, uma coisa que te dá uma agonia. Ela não é pintada a óleo, obviamente, mas ela tem uma certa distorção, assim, na ótica das pessoas. Pode ser uma Ela coisa cai assim. na zona da estranheza. Exato. Meio que uma parada... Sabe aquelas descrições do Lovecraft que ele fala assim, você encontra a pessoa e, tipo, ela se sente uma estranheza e tal, coisa do gênero, assim, saca? Só que mais nela nesse sentido das cores, parece que elas não são vivas. Tem alguma coisa errada nas cores dela, sabe? Uhum. Beleza. Então a gente acaba essa cena com a Patrícia puxando esse casaco. Vocês veem as cores dela ficando estranhas e essa sensação esquisita que ela nos contou. Enquanto vocês acendem uma fogueira para espantar esse frio abismal aí que tá nesse galpão, tá? Na nossa próxima cena, que começa agora, eu pedi pra vocês descartarem a carta de tema que vocês não querem, com a ação da Patrícia, que vai ficar com as duas, tá? Podem jogar na mesa. Pronto. Peguei cartas boas. Descartei a minha. Tá, deixa eu ver. Todo mundo descartou. Ok, beleza, deixa eu recolher as cartinhas da mesa. Ok, pessoal, passa-se algum momento ali, né? Umas frações de segundos, talvez alguns minutos, não sei. Importante que vocês agora se aquecem, dá uma acalmada assim de ânimos no local, tá? Estão ali, uns momentos estranhos, todos, muitas coisas estranhas, muita correria. E esse é o primeiro momento mais de calmaria que vocês estão tendo agora nesse local,
espécie de abrigo aí que agora existe na realidade, tá? Essa cena, vocês ali se enxergando, e se acalmando, e se abrigando. Conta pra mim, quem de vocês vai enxergar algo de estranho no canto mais escuro desse local? Acho que tinha que ser quem não usou magia ainda, hein, professora Marileide? Eu ia falar isso. Vai ser eu. Ô, professora, você tá ali naquele meio de calmaria, tentando entender todas essas bizarrices que estão acontecendo. Sim. Você nota primeiro que no canto escuro desse local, você vê olhos. Olhos que parecem felinos. Sabe quando o gato tá na escuridão, você vê só aquele olhinho brilhando? Aham. E esses olhos parecem olhar especificamente pra você. Como se você não tem uma sensação de que aquilo é ruim ou tá tentando fazer algo de ruim. A sensação que aqueles olhos passam é de curiosidade. Certo. Eu vou ser Nietzsche. O olho me olha, eu olho de volta pro olho. Eu vou encarar o olho assim, dar uma observada, ver se. Eu olho assim pro olho, dou uma olhada pros outros, vejo se alguém tá observando, viu alguma coisa também. Se eu perceber que ninguém tá vendo nada, que eu não vou falar nada não. Só ver Uhum. assim. Se eu perceber que ninguém viu nada, eu vou continuar encarando os olhos e me aproximar um pouco. Alguém mais viu esses Lentamente. olhos ou só a professora viu por enquanto? Eu tô muito perto do fogo que eu acendi. Não vi nada. A Patrícia tá absorta nos seus próprios desenhos ali, tentando entender por que ela tá se sentindo quente, porque ela ainda não percebeu o casaco que ela mesma fez. Ela tá meio... Sebastiana, você viu os olhos, você tá distraído com outra coisa? Cara, a Sebastiana, ela tá, tipo, olhando, assim, pro chão. Ela tá lutando contra a vontade de simplesmente sair correndo e se isolar na hortinha. Beleza. Professora, quando você dá um passo em direção aos olhos, os olhos dão um passo em direção a você. E eles saem um pouquinho da escuridão. E você vê agora a silhueta, ainda não muito clara, mas o que parece ser um gato. Bichinho, 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 vem cá. Chama o gato baixinho assim, meio com medo, né? Tá. E nisso, eu... Não, ainda não. Vou esperar um pouquinho. Eu vou Quando você chamar o fala aí, gatinho. quando você fala assim, bichinho chamando ele assim, ele dá. Aquilo que parece ser um gato, né? Dá mais uns passos à frente. Agora você vê mais claramente. É de fato um gato, mas a penugem dele, ela é estranha. Ele tem 4 cores. Uma mistura de roxo com verde, com amarelo e com azul, anil, assim. De um jeito que não faz muito sentido. Parece um gato, mas não parece um gato ao mesmo tempo. E ele dá mais uns passinhos à frente, quando você chama Alexandrinho e tal, ele responde. Ele fala: Olá, você sabe que não é muito educado chamar assim quem você não conhece de Xaninho, né? A gente escuta isso também. Uhum. No que ele falou, assim, eu olhei pra ele, né, mexendo, tipo... Olhei rápido, assim, pros lados, ver se alguém mais tinha ouvido alguma coisa, ou se era alucinação da minha cabeça. Douglas, você tá mutado aí, cara. Não sei se você tá falando pro jogo. Saco! Eu falo assim, só pode ser um sonho, só pode ser um sonho. Me levanto assim e começo a, tipo, me afastar, assim, do gato falante, tá ligado? Eu olho pra ele, assim, meio com o olho cerrado, assim. Cheshire? Por que você não pergunta meu nome ao invés de ficar chutando nomes estranhos? Eu não acredito que eu estou falando com um gato. Você é um gato. Qual o seu nome? Você vê que ele mexe a cabeça assim, ele coça um pouco a orelha assim. Aí ele. Vamos fazer o seguinte, moça. Vamos fazer um acordo. Vamos fazer uma troca. Você me diz seu nome primeiro, e daí eu digo o meu. Prometo que eu não minto. Qual é o seu nome? Meu nome é Mad. Mad. Meu nome é Monan. Ok, Monan. De onde você veio? Onde nós estamos exatamente? O que tá acontecendo por aqui? Ele olha pra você, ele olha pros demais assim.
vocês não vão ser mal educados e não falar o nome de vocês, já que agora eu disse o meu, né? Eu vou até perto do gato e eu me apresento como Zé Pipeiro. Alguém mais responde? Eu tô absorto ainda, tipo, olhando assim, tipo, vocês estão falando com um gato. Vocês estão falando com um gato. A Sebastiana, tipo... Sebastiana. Aí, tipo, ela dá uma olhada, ela, tipo... Pera, é um gato? Eu falo assim, eu sou a Patrícia, senhor gato. O gato fica ali olhando, então ele fala assim: imagino que vocês estão bem confusos com tudo que está acontecendo. É de se esperar. E, por favor, não me chamem de gato. Eu não sou um gato, eu sou um prisco. E meu nome é Moná. Vocês podem me chamar de Moná. Eu prefiro ser chamado pelo meu nome. Que é um prisco. Ela olha pra você assim. Essa história é um pouco comprida. Não sei se a gente vai ter tempo de conversar agora aqui nesse lugar. Mas eu vi vocês correndo por aí daquele homem que tava atirando. E vocês chamaram bastante atenção. Vocês parecem especiais, de certa forma. Você vê que o gato vai falando isso, ele vai meio caminhando assim pelo local, ele sobe numa caixa, vai olhando cada um de vocês, dá uma farejadinha, assim, aquela Ele coisa não é bem um gato. Ele é um de prisco. gato, assim. Vocês estão vendo como gato, né? Sim, tô brincando. Ele vai, parece que meio medindo vocês, assim. Ele pergunta, né? Você pergunta por isso que ele fala, ele... Me diga uma coisa, vocês são pessoas boas? Vocês por acaso não estão com aquela mulher branca, né? Mulher branca? Eu A olho gente assim, tá fugindo de alguém que tá querendo matar a gente, é o que eu sei. Você tá mudo, Herpes. Eu olho assim, a Sebastiana. A Sebastiana é branca? Eu acredito que nenhum de vocês é. Eu falei da mulher de branco, eu falei pra vocês antes. Aliás. Que mulher branca. Nós não sabemos de nada disso. Nós estávamos só festejando e começaram a atirar, senhor Prisco. Ela tava com aqueles caras que estavam atirando. Eu vi quando eu tava lá em cima com a pipa. São policiais, deve ser alguma operação no morro. Eles nunca avisam. Não tem mulher branca nenhuma. Eu falo... Moná. É esse o nome, né? Uhum. Você quer ficar perto do fogo? Tá frio aqui. A criatura ali se aproxima um pouquinho do fogo. Ela escuta aqui as explicações de vocês, assim, né? Ela fala: olha, se vocês não estão do lado dela, eu posso ajudar vocês. Ela vai encontrar vocês. Não importa onde vocês se escondam. Ela vai aparecer em algum momento e vai encontrar vocês. Mas eu posso levar vocês para um local seguro. Vocês vão ter que confiar em mim. Eu não gosto daquela mulher também. Ela tá tentando pegar a gente, sabe? Pessoas como a gente. Mas a gente não fez nada pra ela. Ela é má. Ela é como se fosse uma bruxa. Ela é má. Ela caça pessoas. Vou usar uma carta. Segredo? Isso. Beleza. Segredo. Fale sobre conhecimentos, informações confidenciais, enigmas e descobertas são seu domínio. E eu vou usar essa carta aqui de chave. Sussurro. E eu quero tentar fazer uma parada. A minha ideia é o quê? Antes dos meus amigos jogarem a carta pra vocês entenderem qual é a minha. Já era, né? Qual que é a minha ideia? A minha vai te ajudar. Alguém ou algo sussurra no meu ouvido, me contando a real intenção dessa criatura. E daí eu não sei se eu posso fazer isso, narrador, e pedir ajuda pro universo, que seria o narrador, pra me dizer a real intenção da criatura, alguma coisa do gênero, por causa dessa questão do segredo. Ah, meu amigo, aí você contou com o apoio super magnânimo das cartas, porque eu te dou a palavra conclusão. Beleza. E eu posso chegar a uma conclusão a isso. Mas eu posso usar assim ou não, Ícaro? Você pode me dizer que os sussurros da voz daquela criatura te fazem
ter certeza de algo. E aí que você falar pra mim que é certeza, Ah, se ela vai ajudar você de fato, se ela não vai ajudar, vira verdade e eu vou ter que lidar com isso. Mudar a intenção dela original, se for o caso. mas eu não posso perguntar, tipo assim, alguma coisa de tipo, quais são as intenções reais dessa criatura e tu me dizer, não, eu mudo a cena, eu mudo a intenção, se for o caso. Pode ser, mas o interessante é que você diga, né? Como Tá. narrador. Tá. Mas Pode se ficar quiser que eu acontecendo diga também, que eu Toma fale. aí um encantamento também. Encantamento? E eu joguei uma maldição. Puta que pariu. Maldição, encantamento, Eu sussurro tentei e ajudar. Conclusão. uma Conclusão. conclusão. Vamos lá. Com o tema segredo, né? Não é aquela criatura. Eu tô nesse momento riscando meu caderninho e as coisas que eu risco começam a se formar palavras que começam a levantar, flutuar e entrar nos meus ouvidos e me contam no forma de uns sussurros os segredos daquela criatura. Como se fosse uma espécie de encantamento que eu estou utilizando ou que alguém está utilizando em mim. E essa criatura, na verdade, ela pode até ajudar a gente, mas tudo tem um preço. Em troca da ajuda dela, nós vamos estar amaldiçoados. Essa maldição vai fazer com que nós termos que fazer alguma coisa para ela no futuro, deixando a gente à mercê do que ela decidir que a gente faça para ela. E a conclusão que a gente chega disso é que a gente precisa decidir, porque a gente escuta passos, e os passos podem ser da mulher de branco e dos seus capatazes, encontrando o local onde a gente está. Só pra isso, já é 11h15, a gente tá passando o nosso horário, então... Mas pode continuar narrando aí. Beleza, seguinte então, vamos estabelecer algumas coisas. Todos podem ter escutado esse sussurro das suas palavras, ou só você? Todos podem. Ok. Mais uma coisa, você disse que quer saber segredos. O que você quer saber sobre essa criatura? Me pergunta que eu vou te falar a verdade. Faça uma pergunta aí. Se ela pode ou não realmente tirar a gente dali, e se vale mais a pena, qual que vai ser a conclusão pra gente? Vale mais a pena a gente pegar a ajuda dela ou a gente tentar fugir por nós mesmos? É melhor do que encarar a maldição que ela pode trazer. Tá, ela pode tirar vocês dali, beleza? Ok, isso acontece. Se essas palavras aí sussurram pra vocês. E se vocês sabem que essa criatura pode tirar vocês dali. Mas, já que já tá posto na narrativa, vocês ouvem passos que entram nesse local, já que a porta não existe mais. E vocês veem essa mulher de branco ali na entrada. E ela já chega dando um belo de uma gargalhada, assim. Ela fala: olha só quem eu encontrei aqui. Se não é minha querida Monan dos velhos tempos e seus novos amigos. Olá, pessoal. Eu me afasto da porta. Falo assim, Olá. parece que você conhece a gente, mas a gente não conhece você. Fala, a gente ainda não se conheceu, mas a gente pode se conhecer. Por que vocês não vêm comigo? Posso levar vocês pra algum lugar interessante? Olha, ela fala assim, né? Ponta pra fora. Olha o que tá acontecendo nessa favela. Várias pessoas descartáveis estão sendo mortas. Vocês não são descartáveis. Eu percebo algo especial em vocês. Eu olho pra Monan assim. Eu olho pra eles. E aí, gente? E aí, gente? Por que a gente vai confiar em você? Porque eu quero. Porque se você não confiar em mim, eu vou fazer você confiar em mim à força. O que você acha? Eu não faço ideia do que significa o meu ícone ser encrenqueiro, eu só sei que então sou encrenqueiro, e eu aponto pra ela e falo que você é má e a gente sabe disso. Ela fala assim, olha, é a primeira vez que a gente tá se conhecendo, então vou ser muito educada. Eu vou oferecer pra vocês agora a chance de vir comigo como meus convidados. Mas eu não vou obrigá-los vocês a me seguirem. Se vocês quiserem ficar do lado dessa criatura imunda, vocês podem ficar. Muita gente já morreu ali pra trás, pessoas descartáveis, mas eu repito, vocês não são descartáveis. Vocês podem vir comigo e me servir, serem meus. A decisão está com vocês. E ela meio que fica ali na porta e dá um passo pra trás, esperando pra ver se algum de vocês vai ir com ela. Enquanto isso, o gato, a Monan, vocês veem que ela rodopia, assim, ao redor dela mesma, como se fosse um gato correndo atrás do próprio rabo.
E ela corre nas paredes e no teto, fazendo um círculo assim, ó, de forma que não faz sentido. E quando ela volta pra frente de vocês, ela tá maior. Agora como se ela fosse uma onça. E ela se coloca na frente de vocês, bota as garras pra fora e os dentes, quase como se fosse uma espécie de guardiã. E ela fala agora com uma voz mais grave de onça, ela fala assim: segure no meu pelo, eu vou ajudar a gente a fugir daqui. Cara, eu confiei mais na onça do que na bruxa, então eu vou agarrar a onça ali. Eu sou inconsequente, então é isso aí. Eu vou confiar no gato. Não me matou quando teve a chance. Absolutamente confiar no gato. E ela tá falando de que as pessoas são descartáveis, né? Então, isso diz muito sobre quem ela é, né? Mas, gente, Né? lembrem que vocês têm as cartas de vocês, gente. Tem gente que nem usou as cartas. Amigo, tu quer mesmo que eu use uma carta de guerra agora? Usa, Não. Né? Você quer que eu invoque a corrupção mesmo? por favor, gente. Bom, obviamente eu vou confiar no gato, né, amigo? E tem que lembrar que as cartas de vocês dão um poder de narrador pra vocês. Então é guerra, mas pode ser pro nosso lado. Aham, Sim, é verdade. Só tem que- aham. Eu entendi que todo mundo vai confiar no gato. Vocês pegam no pelo dele, como ele. Uhum. Quando vocês tocam nele, ele só fala assim: se segurem firme, agora a gente vai voar. E ele salta. Ele passa por uma janela que tem naquela construção. E vocês agora entram numa viagem lisérgica, assim, cara. Aquele salto não faz sentido. Vocês passam da janela, passam das casas, passam de uma altura imensa, assim. E vocês parecem que voam com aquela criatura. E esse salto, ele acaba com vocês pousando numa estrela. E ele salta novamente, e novamente. E de estrela em estrela, vocês vão vendo a realidade se misturar com coisas fantásticas. Vocês veem a torre, a favela. E vocês vão vendo como se vocês estivessem viajando por vários tempos e épocas sobrepostas. Coisas que não deveriam existir na favela, mas agora existem. Coisas que realmente existem de fato. E entre esses saltos que essa criatura dá, ela caminha por um arco-íris e pula entre as estrelas até que ela salta novamente e pousa num local. Vocês caem no meio de uma clareira, assim, de um descampado. Quando vocês pousam nesse local com essa criatura, vocês veem que ali é um local habitado. Parece uma espécie de acampamento improvisado. Vocês veem umas 30 pessoas caminhando pra lá e pra cá rapidamente. Algumas tendas improvisadas. Uma coisa meio antiga, assim, né? Como se construía antigamente, com madeira e tudo. Uma fogueira no centro desse local. E um homem que se destaca. Alto, forte, altivo. Usando uma tapeçaria, assim, como se fosse um pano bonito no ombro e uma lança na outra mão. E ele prontamente caminha na direção de vocês como se já esperasse que aquela criatura pousasse ali naquele local. Cara, é o seguinte, então, pra gente manter o ritmo rápido aí, a gente conseguir finalizar. Esse homem, ele aparece na frente de vocês e ele já se apresenta. Ele fala: sejam bem-vindos. Vejo que se vem com a Moná, vem de boa vontade. Meu nome é Gangazumba e eu sou o líder aqui desse local. Quando vocês escutam esse nome, vocês três são pessoas estudadas. Vocês sabem quem é Gangazumba. Gangazumba é um personagem da nossa história brasileira que conta a história que ele foi uma espécie de traidor. Ele era o líder do Quilombo dos Palmares antes Zumbi. do Zumbi, desculpa, assumir. Ele era tio do Zumbi. E em alguma coisa que aconteceu lá, ele meio que entregou parte das pessoas pra não morrer, pra conseguir uma situação ali pra evitar mais conflito. O fato é que a história conta que ele não lutou até o final, tá? E a história dele foi apagada da nossa história. Ele tá lá na história, mas ele não é reconhecido como um herói ou como uma figura de destaque. O que aconteceu na história que vocês conhecem da nossa história brasileira é que Zumbi assumiu o lugar dele como líder depois que Gangazumba foi dado como traidor. Ele aparece na frente de vocês, se apresenta e ele já explica, ele fala: olha, eu sei que vocês talvez reconheçam meu nome, mas a história que contam sobre mim, ela é uma mentira. A torre manipulou as coisas para que a minha história fosse contada como se eu fosse um traidor, mas isso não aconteceu. Eu sei que vocês devem estar cheios de perguntas e dúvidas sobre tudo que está acontecendo agora. Mas essa mulher, que talvez vocês tenham cruzado, ela tá vindo atrás de nós, acabar o serviço que ela já começou há muito tempo atrás. Ela é um pesadelo. E ela tenta escravizar as pessoas. Um pesadelo é um sentimento muito ruim, que se personifica na forma de algo que represente esse sentimento ruim. E ela é esse pesadelo que escraviza pessoas como nós, pessoas marginalizadas, invisíveis para a sociedade.
Sejam bem-vindos ao meu quilombo. Vocês agora são parte dessa família também, já que vieram com Monar. Ela tá. A Patrícia tá incrédula o tempo todo, assim, tipo, ela tá prestando atenção nas coisas, mas ela tá meio aérea, assim, tipo, tentando. De vez em quando o pessoal percebe que ela tá tentando se beliscar, assim, como se tentasse acordar, sabe? A professora chora, assim, de emoção. Ela ajoelha no chão, assim, se sentindo emocionada com... Tá vivendo a história conforme tá vivendo, né? Ela se ajoelha no chão, assim, emocionada e começa a chorar de emoção. Mas o que nós somos? Ela falou que nós somos pessoas especiais. Ele fala, olha, eu não sei exatamente porquê. Na verdade, ninguém sabe. Alguns dizem que a torre é boa e ela manipula a realidade pro bem comum. Outros acreditam que a torre, que apaga as pessoas e as coisas, ela é ruim. E ela conspira para que as coisas aconteçam do jeito que ela quer, como se fosse uma tirana. A gente acredita que a torre é ruim, que a torre é tirana, que a torre invisibiliza as pessoas e as ideias que podem mudar o mundo. Por isso que nós fomos apagados. E por isso que talvez vocês foram também apagados. É por isso que ninguém via a gente. Sim. Aí ele fala, eu sinto muito, Sebastiana, que seja eu que tenha que te falar isso, mas ninguém que ficou do lado de lá vai lembrar mais de você. De nenhum de vocês. Mas vocês não precisam ficar exatamente tristes. Eu sei que deixar tudo pra trás é muito pesado. Mas existe um mundo inteiro de coisas esquecidas do lado de cá. Coisas fantásticas que vocês podem descobrir. Vocês podem morar aqui se vocês quiserem. Vocês podem ser meus amigos. E descobrir muitas coisas que foram esquecidas, assim como eu e como vocês também foram. Mas como você tá viva há tanto tempo? Aí ele fala, não sei se vocês perceberam, mas desde que tudo aconteceu, provavelmente vocês não sentiram fome. Não sentiram sede. A gente não morre mais como os do lado de lá morrem. A gente ainda pode morrer de ferimentos, de coisas desse tipo, mas vocês não vão mais morrer como pessoas normais. E eu tô aqui há muito tempo, tentando sobreviver e acolhendo essas pessoas. A mulher de branco, ela vai achar a gente aqui? Esse é meu temor. Em algum momento ela vai alcançar o quilombo. E eu quero propor algo pra vocês. Vocês estão vendo esses homens? Vocês veem os homens pegando em lanças, como se eles estivessem se preparando para uma batalha, tá? E ele fala assim, vocês são especiais, por isso que a Mulan conseguiu achar vocês, localizar vocês. Eu preciso da ajuda de vocês, pra gente conseguir vencer esse pesadelo e acabar com essa perseguição que acontece recorrentemente, ela tentando escravizar as pessoas que estão aqui. Vocês podem me ajudar? E ele, tipo, oferece ali a mão pra vocês, um pedido sincero de ajuda. Eu penso assim, aí que tá a maldição, né? Nós somos salvos, mas agora nós somos obrigados a lutar por uma causa que a gente não sabe ao certo se a gente tá do lado certo ou não. Podemos estar sendo manipulados. A Patrícia respira fundo e fala assim, acho que nós não temos escolha, né? Nós escolhemos um lado e agora nós temos que cumprir com a nossa palavra. Os meus 2 amigos estão comigo ou não? Isso é importante. Você que me diz, eles estão com você ou não? Então estão. São meus lacaios, né? Então. Beleza. Então, pra gente não perder mais tempo, ele fala tudo isso. Vocês parecem querer ajudar. E ele fala pra complementar, né? Ele fala, olha, vocês não são obrigados a fazer nada. Nenhuma pessoa aqui é obrigada a fazer nada. Ninguém nunca mais vai me obrigar vocês a fazer o que vocês não querem. Isso é algo que eu não aceitaria. Mas vocês parecem querer me ajudar a vencer essa batalha, essa guerra com essa mulher. Então eu vou agradecer a ajuda de vocês. E aí, galera, pra gente acelerar, né? Vocês são levados ali ao redor da fogueira e as pessoas fazem orações em línguas que vocês não entendem, mas que vocês reconhecem como de matriz africana, assim, línguas tradicionais. E vocês recebem colares e ornamentos típicos, né, dessas pessoas ali que já são vestidas desse jeito. Passa por uma espécie de um ritual, assim, uma coisa ritualística, uma espécie de bênção. E vocês agora, como se fizessem parte daquelas pessoas. Vocês veem homens e mulheres pegando em lanças, como se eles realmente se preparassem para uma batalha. O Ganga Zumba, ele então instrui vocês. Ele fala que ele não pode lutar, porque se tudo der errado, vai ser ele que vai proteger as pessoas que não podem lutar. As pessoas que não são fortes, que não são habilidosas em combate. Mas que vocês são especiais, vocês têm capacidades especiais. E ele precisa que vocês lidem com esse pesadelo e que a Monan vai ajudar vocês. Como eu tô entendendo que vocês não toparam ajudá-lo, a gente já corta então pra nossa cena final, tá?
E aí eu vou, como a gente tá fazendo mais rápido, eu vou perguntar pra vocês querem trocar as cartas da mão ou vocês querem manter essas pra essa próxima cena? Eu quero manter. Tudo Eu bem, posso quer manter? manter. Beleza. Galera, é o seguinte. A Monan, então, ela vai com vocês. Vocês têm aquela cena maluca de novo de voarem entre as estrelas. E ela leva vocês pro covil dessa mulher. O que que é esse lugar? No meio da favela, vocês estão vendo uma caravela entremeada no meio das casas, assim. Como se ela crescesse e fizesse parte das construções, tá? Essa caravela tá com uma ponte aberta, assim, né? A parte de baixo, como é que chama? Pro seu porão, tá? A Manan leva vocês até lá, nesse local. Ela deixa vocês ali. Vocês veem que aquele cara que parecia um capitão do mato, ele também tá por lá. Meio como se ele estivesse fazendo a guarda. Quando a Manan deixa vocês lá, ela fala pra vocês assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês lidam com ela, façam o que for necessário. Eu não vou deixar que esse capitão do mato alcance vocês. Ele vai ser comigo. E ela se despede de vocês e já fica ali a postos, guardando a entrada do local que vocês vão adentrar. Vocês adentram nesse local, cara, vocês escutam murmúrios, assim, de pessoas como se estivessem com dor. E vocês veem que ali no porão daquele local, tem pessoas amarradas com as duas mãos, assim, com cordas, sem camisas, e teias de aranhas presas nas costelas delas. E elas parecem que sentem dor enquanto aquilo ali consome elas. Vocês estão mais ou menos umas 10 pessoas ali, nesse porão escuro. E quero saber o que vocês fazem. 10 pessoas. A gente consegue observar se são pessoas aliadas ou inimigas? Cara, parecem pessoas da comunidade, inclusive, cara. Que vocês reconhecem pelo menos de rosto, assim. Eu falo pro pessoal assim, precisamos ajudá-los. E peço pro Fernando e pro José ajudar também, cara. E começo a soltar o povo ali. Tentar soltar. Tá. Cara, vocês começam a soltar eles também. Vocês veem que as teias se rompem facilmente. E aquelas pessoas caem meio enfraquecidas, assim, cambaleando, como se a energia delas estivesse realmente sendo drenada por aquela coisa, né? E elas vão se acomodando ali, né? Se sentindo um pouco mais aliviada. Mas isso que vocês fazem não demora muito. Desce das escadarias que levam pro cais ali, pro convés do navio, né? Desce aquela mulher. E ela vem em direção a vocês e fala: olha só, vocês não aceitaram serem meus e ainda vêm roubar aqueles que eu tomei à força. Vocês não acham que isso é muita audácia da parte de vocês, não? Ela vai descendo as escadas falando isso com um belo sorriso no rosto, assim. Jubinha, é a hora, hein, Jubinha? Eu vou usar a minha carta de guerra com a palavra-chave de impulso. Eu vou usar uma carta também. E a minha palavra-chave vai ser abate. Ok, A minha vai ser distorção. ok. Então vai lá, tá com você. Me fala sobre essa cena, né? Não imaginei que você vai conseguir controlar a sua inimiga aí, nem seus colegas, mas o que nessa cena de guerra, utilizando essas palavras, tá acontecendo? A gente tem madeira nesse lugar? O barco é de madeira. Perfeito. Eu impulsivamente olho pra ela, me sobe uma raiva por ela ter aparentemente colocado essas pessoas ali em sofrimento e dor. E eu vou usar a minha magia pra tentar prender ela. Ok. Impulsivamente eu faço isso. E... qual que é a outra palavra mesmo, Brasil? A minha é abate. Abate... E a distorção. Distorção. Distorção? Putz, Isso. distorção vai ser difícil. O Edu é foda, né, Edu? Nada, distorce a realidade e convoca armas pra nós. Bom, ao mesmo tempo, a madeira que tá em volta da gente vai se distorcendo e criando lanças similares a que eu vi lá no quilombo. Beleza. Pra gente se armar. E para as outras pessoas também que a gente tirou dali pra elas tentarem se defender de alguma forma. Beleza. Cara, então é isso. Então você vai tentar usar a madeira pra criar uma vantagem ali, sua capacidade mágica. Essas armas, elas surgem pra ajudar vocês. E você vai tentar prender ela. Só que o que acontece, cara, quando tudo isso começa a acontecer e você fez de forma impulsiva, como você falou, talvez sem pensar muito, a mulher, ela dá um salto que não faz sentido. E vocês veem das costas dela saindo
mais pernas, assim, né? Patas. E quando ela cai no chão, aquelas patas, ela já cai no formato de uma aranha bizarra e gigante. Vocês veem novos olhos surgindo na cara dela e tudo se distorcendo ao redor de vocês, tá? E assim, você já agiu antes que ela agisse. Não existe mais como voltar atrás. Ela claramente está indo para tentar matar todos vocês. Quem que vai assumir esse conflito aí? Eu uso a minha carta agora de tema. A corrupção. Ok. Medo. Eu não tenho palavra-chave. Vamos puxar lá do topo do baralho, então. Alguma do topo. Tenta arrastar do topo do baralho direto pra mesa. Onde tá o baralho? Eu vou tentar puxar aqui pra você. Aqui. Ai, opa, peguei de outra coisa. Desculpa. Chave, beleza. Ó, joguei. Ah, você pegou uma? Beleza, pode ser essa aí. Eu vou jogar uma também, tá? Uhum. Qual a palavra você escolhe? Qual a palavra vocês escolhem? Qual tu escolhe, Edu? Eu vou. Inevitável. Não, essa é a minha carta. É a sua? Qual que é que eu puxei? A de cá? A que tem herança? A de branco lá embaixo, a número 9. Lá embaixo, tá. Atenção, pensamento, idade, desafio. Lugar. Eu vou te dar inevitável, vou ser bonzinho contigo. Ah, você é um cara bom. Eu não tenho carta pra ajudar. Tu pode comprar do topo do baralho. Pode? Pode, foi o que eu fiz. Só que você não escolhe. Você puxa do topo do baralho e taca na mesa. Vambora! Mano. Liberdade. Liberdade. Liberdade inevitável e. Tá fechado, Douglas. Acho que era adaptação, foi tu que escolheu, Edu. Foi. Rapaz, lugar, pensamento, idade, Foi lugar. solidão. Alguém anotou? Tinha sido lugar. Lugar, então. Foi Lugar. isso que eu escolhi. E o tema é corrupção, vai lá. Que vira. Então, eu vejo que a criatura começa a se transformar, né? Começa a virar o Pennywise no modo demoníaco dele lá. E isso começa a afetar o próprio lugar, né? A área ao nosso redor começa a se tornar corruptiva. A energia da entidade começa a dar forma aos pesadelos, aos medos, assim, como se eles estivessem ficando mais fortes. Só que isso faz com que seja o grito de liberdade das pessoas próximas ali, daquelas que a gente veio salvar, nossos mesmos, e tudo mais. Aquela sensação de liberdade começa a gritar dentro da professora, dentro de mim, assim. E ela começa a lembrar do passado dela, e é como se ela ganhasse força com todas as pessoas que sofreram, né, até então, como se fosse inevitável que ela carregasse na alma dela todas as dores e as vontades das outras pessoas junto com ela. E aí ela consegue pegar a lança que foi gerada antes, né? Como ela ainda não tinha atacado a criatura, ela concentra todo o desejo dela de liberdade, de sair desse lugar imundo, de acabar de vez com essa criatura. E ela olha pra ela assim e fala: você pode achar que nos derrotou, mas a nossa liberdade não tem preço. Nós vamos sair daqui agora! E arremessa a lança no meio da cara dela. Tá, beleza. Cara, com essa tua intervenção, então, você pega essa lança, você tem toda essa coragem, as pessoas conseguem fugir, mas isso não garante que ela vai ser derrotada assim, né? Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Você já tomou a frente pra confrontar a criatura. Você quer assumir isso como um conflito e você vai rolar dados, mas você tem a possibilidade de fazer mágica. Se você quiser fazer mágica, você me diz o que acontece. Como isso acontece de uma forma fantástica, você só vai ter que abrir mão de uma das coisas que você tem aí, né? Sua psicodelia, sua integridade e suas memórias. O que você acha? Você quer rolar dados ou você quer fazer mágica pra conseguir o que você quer nesse momento, fazer uma barganha com a torre? Rapaz,
eu acho que eu vou usar mágica, porque o meu poder mágico é cativar com a presença. Uhum. Não Então, precisa ser, só pra deixar claro, não precisa ser o seu poder mágico. Você pode ah, adquirir outra capacidade fantástica nova, entendeu? Não entendi. precisa ser essa que tá na ficha. Você pode dizer pra gente como magicamente você vai usar essa lança pra derrotar essa criatura, inclusive. Você só vai Mas, dizer. Aí, assim, como você tá criando uma mágica nova que não tá na sua ficha, você só tem que tentar contextualizar essa mágica que você tá criando com uma das palavras que estão na sua ficha, tá? Que no caso é certo. morte ou adoração. Acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Aonde que fica? Ah, é morte e adoração, isso mesmo. Rapaz, então é isso, né? O discurso foi tão bonito. O desejo de liberdade, de salvar essas pessoas e de sair desse lugar foi tão grande que a lança na minha mão, assim, ela se transformou em uma lança de guerra de alguma tribo africana mais antiga, assim, né? Uma lança tipicamente africana mesmo, tudo. Ela se transformou. E no que ela se transformou, o nosso desejo de liberdade é tão grande que é como se ela tivesse se tornado a própria lança da morte. E aí ela dispara a própria morte. É muito roubado? Não, cara, é esse que é o poder de fazer mágica. A gente só tem Então uma é isso coisa que mesmo. acontece pra gente fechar o nosso jogo. Professora Marileide, nesse momento que você dá esse golpe final, você sente que você não fez isso sozinha. Como se alguma coisa te ajudasse. Uhum. No momento que a lança está para perfurar ali aquela mulher aranha sinistra na sua frente, você tem o seu pensamento tragado para um momento diferente da sua vida. Esse momento diferente, você tá chegando anos atrás na favela, voltando para sua casa. E você vê ali na porta da sua casa várias pessoas reunidas ali, sabe? Aquele tumulto ali. Você no meio daquele tumulto tentando entender o que tá acontecendo na porta da sua casa. Você vê um corpo estirado no chão, uma lona preta em cima dele. Quando chega alguém ali, tipo do IML, pra tirar aquela lona preta, a pessoa que tá ali, você não reconhece quem é. Na sua memória antiga, aquilo era o seu irmão, que tinha morrido numa bala perdida. Mas agora não é mais. Foi por causa dele que você decidiu ser professora, porque você queria mudar as coisas. Mudar a favela, mudar as pessoas através da educação. Foi por Uhum. causa dessa memória que você é quem você é. Mas essa memória não existe mais. Agora, na sua memória, essa pessoa que tá lá morta é alguém que você não conhece e que não tem o mesmo impacto te marcando da mesma forma. A cena volta, a criatura é atravessada pela lança e você se sente mais vazia. Você não sabe mais por que você era uma professora. Esse propósito se esvaziou dentro de você. E ele não existe mais. Agora ele pertence à torre. E você é um pouco menos você. A nossa one shot termina com vocês derrotando esse pesadelo. E a gente tem uma pequena cena de vocês retornando ao quilombo, sendo reconhecidos como pessoas, como heróis, que destruíram aquele pesadelo que tentava escravizar as pessoas numa grande celebração de música ao redor de uma fogueira. E galera, nosso tempo foi curto, a nossa one shot foi um pouquinho corrida, mas espero que vocês tenham gostado e sentido um pouquinho do sistema. As possibilidades são infinitas para trabalhar diversos temas. Essa one shot ela tem uma temática bem fechada, assim, com essa questão de se passar numa favela no Brasil e tal. Mas o jogo abarca muitas outras possibilidades. Tem várias aventuras prontas que tratam de outras temáticas lá.